Olá, meu nome é Vitória. Oi, eu sou o John. Eu sou uma enfermeira, não. Eu sou enfermeira, uma completa apaixonada por livros. Eu sou advogado e eu não era apaixonado, mas agora eu já sou. Por esses livros aqui, eu era apaixonado por outros tipos de livros que a gente traz aqui de vez em quando também. Exato. E pensando então nessa paixão que antes de existir em mim, que floresceu no Joe, e no gosto que nós temos por autodesenvolvimento, nós montamos esse podcast para trazer para vocês o conhecimento que está nos livros, né? E poder levar isso para o maior número de pessoas a partir da nossa perspectiva, mas a gente sempre fala da importância de vocês lerem os livros também. Dito isso, marca a página. Bora então. Livro de hoje, É o Armas da Persuasão, de quem? Robert Cialdini. E Quem que é esse cara? Exatamente, a pergunta que eu faria. Robert Cialdini, ele é psicólogo, muito influente, claro, muito estudado na parte aí da influência e persuasão. Ele ficou famoso justamente por causa disso. Ele tem doutorado pela Universidade de Carolina do Norte, pós-doutorado pela Universidade de Colômbia, um cara muito bem gabaritado. Ele fica famoso com o livro As Armas da Persuasão, que foi vendido mais de 200 milhões de exemplares, traduzidos para mais de 26 idiomas. E o que é muito interessante no livro é que ele traz, de fato, estudos, tanto dele quanto dos pesquisadores ali que ele atuou durante as suas teses, durante as suas pesquisas. Dito, né, então, feita essa apresentação do Robert, quais eram as suas primeiras impressões do livro, que expectativas que você tinha, como é que foi, Johnny? Eu tinha expectativas de que o livro seria incrível, no sentido de eu utilizar esse livro para vender o meu treinamento preparatório para o de ordem. Falei, nossa, se isso realmente for verdade, porque toda essa galera que faz marketing digital, que vende na internet, fala muito desse livro, né? Então, se realmente esse livro for verdade mesmo, eu vou aplicar tudo o que ele fala e vou vender milhões. Certo, eu também tinha uma expectativa muito alta desse livro, e a gente já tá dando spoilers, né? Porque se a gente tinha, significa que expectativas não foram alcançadas, porém não serei injusta. Quando a gente foi ler esse livro, como muitas pessoas que leram pela primeira vez não tinham conhecimento dessas armas da persuasão, quando lia realmente é algo impactante. Porém, esse livro caiu tanto na boca de tanta gente que hoje em dia as pessoas falam de armas da persuasão sem nunca ter lido. Elas não precisam ler para saber o que é dito aqui, porque isso é ensinado, às vezes, na própria graduação. E a pessoa lê esse livro e pensa o quê? Mais do mesmo. Então, acho que foi muito isso. A gente esperava algo novo, e era algo que a gente já sabia. Sim. E nessa área digital, como todo mundo fica falando marketing digital, mas vamos falar disso. Primocast, todos esses podcasts aí que tem por aí, os sócios, por exemplo, eles vão falar o que tá aqui. Mesmo que sem citar, né? Exatamente. Mas tem 527 mil vídeos sobre o que tem nesse livro, enfim. Você consegue localizar todo o ensinamento desse livro na internet sem precisar, de fato, ler o livro. Sim. Entretanto, o autor coloca, como você disse no começo, estudos científicos para comprovar o que ele está falando. Ele não está só Sim. falando de orelhada, né? Tá colocando todo o estudo dele dentro desse material. Eu lendo, entendi que esse livro, As Armas da Persuasão, é um produto dos estudos que ele tem, né? Esse livro se tornou um estudo, às vezes, de doutorado, pós-doutorado, porém que qualquer pessoa pode ler. Isso eu achei bastante interessante. Então, demos início ao livro, onde ele começa a introduzir, de maneira muito interessante, o que são as armas da persuasão. E ele faz isso usando exemplo de animais. Eu já tô na introdução, né? Ao primeiro capítulo, que é armas de influência. Que ele introduz as armas da persuasão aqui, né? Ele fala como funciona a arma da persuasão. Exato. E aí, pra mim, esse começo foi meio nebuloso, que eu falei, aonde ele quer chegar com essas histórias desses animais? De que tem lá um bicho e a mãe só reconhece o filho pelo som e característica. Isso significa que eles colocaram um animalzinho no meio dos filhotes, e quando ela reconhece que não é o filho, ela mata. Ela ataca. Ela mata mesmo, pra que não tenha... Não, porque é um animal encalhado. Não, amor, tô falando dos filhos dela, né? Se ela identificar entre os filhos dela alguém que não tem o som correto, significa que a criança é defeituosa e ela mata. E aí os cientistas vão e colocam um bichinho entalhado. É uma fuinha, eu acho. Eu não sei qual que é. E ele faz o som perfeito. E ela cria e ama esse bichinho. E aí eles colocam um que não faz o som perfeito e ela mata.
Isso significa que ela matou muitos filhos e deixou um entalhado vendo exclusivamente o som, sem considerar todo o resto. E ele dá outros exemplos de outros animais e tal. Ele chama isso de reação clique-zoom, que é quando o cérebro não pensa muito, mas por uma série de repetições que são feitas por gerações, o cérebro daquele animal identifica que basta saber que o som está de determinada maneira que esse animal é correto. E aí ele filtra, falando que nosso cérebro é assim também. Postura é um peru. É uma perua mãe e colocava uma Isso. folhinha entalhada. Exato. E aí é bizarro pensar nisso, e aí você fala, meu... Eu fiquei, onde ele quer chegar com tudo isso? E depois, ao decorrer do livro, a gente vai entendendo. Só pra não ser injusto, no começo eu tava gostando bastante desses primeiros capítulos aqui, depois que ficou monótono pra mim. Aham. E aí depois ele traz um exemplo de nós, humanos, de uma moça que não conseguia vender as joias dela. E aí ela fala, e ela, né, achou que ia ser um sucesso a venda dessas joias, e ela fala pra moça que trabalha com ela, vende pela metade do preço, só que ela mandou 1/2. E a moça entendeu que era o dobro. E aí colocou o dobro, e para a surpresa dela, ela vendeu todos. Porque nós, seres humanos, temos essa reação clique-zoom também, de o sinônimo de que mais caro é melhor. Eu tô pagando cara porque é bom. Exato. E a gente não reflete sobre isso, a gente só entende que é assim, que é o que a gente chama de senso comum. E aí ele compara, gente, e aí ele fala, as armas da persuasão é justamente isso, é você levar o seu cliente ou aquela pessoa que você quer influenciar a pensar o mínimo possível, porque você vai dar gatilhos para ela que o nosso cérebro tende a agir a favor daquilo que a gente quer. A gente, eu como pessoa que quero persuadir. Algo a considerar, Johnny? Na verdade, eu já tinha passado dessa parte, né? Não, é aqui mesmo. Ele fala sobre o colar, para exemplificar realmente os valores. Ela tava vendendo um colar por $200, $250. E aí, ao conversar com essa mulher, ela aumentou para $500. E no dia seguinte, pelo que aqui tá dizendo, na verdade aqui são depoimentos de pessoas que mandaram para ele. Depois de entender todo o capítulo, no final do capítulo, ele coloca o depoimento de alguém, depois de entender esse gatilho, algum aluno, enfim, alguém aprendeu isso com ele e trouxe. Ela fala, no dia seguinte, o joalheiro entendeu que o que havia ocorrido e ligou para um amigo. Pediu que voltasse à loja, porque tinha outro colar para lhe mostrar. Dessa vez apresentou a peça nova no preço normal de 500, como se o preço já fosse R$500. E aí, esse amigo gostou tanto que ele comprou na hora. O mesmo colar que um outro não tinha pagado 250, né? E aí, exemplificando o que você falou, no momento que ele fez isso, as pessoas começaram a joalheria dela começou a render mais, porque acho que deve ser aquela questão também um contar pro outro, que eu paguei R$500, $500 nisso aqui. Então vale bastante. É a mesma coisa quando nós vamos a alguma loja e a gente volta falando que gastou, sei lá, eu gastei R$1.000 nessa calça. E aí a pessoa fala, nossa, R$1.000, às vezes é uma calça normal. Sim. Não é nem uma calça super bonita, assim, a calça com tecido incrível. Não, é uma calça normal, que você pagaria 100 numa outra loja, mas por estar numa grife, dá a entender que Tem mais valor. tem mais valor. Dada essa contextualização, então, ele traz aqui, só pra gente já, de fato, iniciar as armas, ele traz aqui o seguinte: o modo e o ritmo da vida moderna não permitem a tomada de decisão 100% racional. É justamente aquela reação clique-zoom. O nosso cérebro não tem tempo, ou se ele fosse perder tempo para analisar todas as variáveis antes de tomar uma decisão, nós perderíamos muito tempo. Logo, nós pegamos pequenos detalhes, assim como a mãe perua pegava o detalhe da audição, para tomar a decisão. Em 80% das vezes, esses pequenos detalhes são suficientes para uma tomada de decisão assertiva. Porém, para quem sabe as armas da persuasão, você pode estar sendo influenciado. E aí vale ressaltar que um ponto muito legal desse livro é que ele não apenas te ensina a usar armas da persuasão para influenciar alguém, mas ele te ensina como se defender, né? O Robert Cialdini, ele traz vários momentos em que ele foi pego e aí ele se questionava por que eu tive essa atitude se normalmente eu não teria, ou por que eu comprei determinado objeto se eu não tinha interesse de fato.
E aí, quando ele vai ver, aquela pessoa usou uma arma de persuasão, da qual o meu cérebro instintivamente toma uma decisão sem pensar, mesmo que eu não gostaria daquilo. Afinal, alguém colocou um padrão que meu cérebro identificou como seguro, logo eu deveria aceitar. E é sobre isso que ele vai começar, de fato, a trazer quais são essas armas. Eu entendi o que ele está querendo exemplificar aqui, que esse clique zoom, na verdade, significa que toda venda é emocional. No sentido de quando você compra na hora sem pensar. E às vezes você compra assim, por que eu comprei esse negócio? Nem vai a pena ter comprado, nem vou utilizar, mas você compra. Então esse clique zoom faz você comprar de uma forma emocional. Se você, na verdade, parar um tempo, e aí é isso que você falou, no final de cada capítulo ele mostra como que você faz para não cair nisso, né? Mas você parar um tempo para refletir, tipo, por que eu tô comprando esse produto? Eu nem quero, eu nem vou comer esse chocolate, eu nem vou usar essa calça, e você tá comprando. Então você parar para refletir, você acaba não comprando, economiza dinheiro e gasta outra coisa ou investe em outra coisa, né? Sim. Então, é porque o livro ele não trata só sobre vendas, né? As pessoas, de fato, Sim, verdade. filtraram isso muito para vendas, então eu não vejo só como vendas. Claro que talvez você tenha identificado como vendas porque você foi ler com a expectativa de aumentar as suas vendas. Mas se você olha, isso é em qualquer coisa, no trabalho, ou até mesmo se você só quer parar de comprar coisas, porque tem gente que fala assim, eu não consigo dizer não para vendedor ambulante. Se você só quer parar de gastar dinheiro com besteira, esse livro também vem muito a calhar. E aí iniciamos, de fato, com a arma aí da reciprocidade. Ele já começa falando assim, o velho é dando que se recebe. Só que aí ele termina 3 pontinhos e se recebe de novo. Por que ele diz isso? O que você entendeu, na verdade, Johnny, dessa parte aí da reciprocidade? O que mais te marcou nessa parte? Tá, o que eu entendi é o seguinte, não, eu tô chegando nesse capítulo ainda, calma aí. Mas eu entendi que quando você, inclusive, no link da descrição, tem esse livro, o link para comprar esse livro aqui, Armas da Persuasão, tá na mão dela, mostra aí. Eu tô pegando o gosto de ar. Se você quiser adquirir o livro físico, tá ali na descrição também. E se você quiser, esse aqui é um leve, mas se você quiser o Kindle, que é muito melhor, o link estará na descrição também. E curte, se inscreve e compartilha esse vídeo com seu amigo, tá bom? Para ele também adquirir esse conhecimento, que não pode ficar só com uma pessoa, tem que ser propagado. Nosso objetivo aqui também é propagar esse conhecimento que está nos livros e que muitas vezes não é entregue para a população brasileira como um todo, né? Enfim, voltando para o capítulo, quando se fala em reciprocidade, é aquela questão de sempre que alguém faz algo por você, você se sente obrigado a fazer algo em troca. Sim, certo? Exatamente. E aí, geralmente, essa obrigação intrínseca, ela está relacionada com o nível do que foi feito como um favor para você. Sim. Então, por exemplo, se eu dou um presente para alguém, a pessoa vai se sentir obrigada a retribuir esse presente, seja me chamando para almoçar na casa dela, seja me dando um outro presente, algo que eu queria. Então, ele exemplifica aqui também como venda, ou como é que fala? Uma... Barganha? Pode ser barganha, mas não era isso que eu queria dizer. Uma concessão que você faz para conseguir uma outra coisa ao contrário, né? Ou outra coisa de volta, na verdade. E aí, quando você faz isso, você recebe o que você quer. E aí, ele vai utilizar como exemplo o que acontece e como você foge disso, como você não se amarra nesse gatilho da reciprocidade, nesse clique zoom da reciprocidade. E aí que ele traz que justamente a palavra que nós em português falamos muito quando alguém nos faz um favor é obrigado. E vem justamente dessa origem. Eu me sinto obrigado a te retribuir em algum momento. Tanto é que ele traz aqui, agora eu perdi, aqui em virtude da regra da reciprocidade, somos obrigados a retribuir no futuro os favores presentes, convites e itens semelhantes. Ele diz, inclusive, que depois, uma vez que a gente consegue fazer um favor para alguém, a gente constrói uma rede de gratidão. Isso significa que, mesmo com o passar do tempo, mesmo que eu tenha feito um favor pequeno, essas pessoas tendem a continuar retribuindo aquela ação do bem que eu fiz para aquela pessoa. Ele traz aqui um exemplo aqui ele fala assim, o melhor exemplo que conheço de como as obrigações recíprocas podem se estender ao longo do tempo envolve a incrível história de $5.000 em ajuda humanitária trocada entre México e Etiópia. Então, em 1985, a Etiópia passava ali por um sofrimento, né, em questão de fome e tudo mais, não que hoje não passa, mas assim, na época era uma questão
bastante forte por causa dos anos de seca e guerra civil. Os habitantes estavam morrendo de fome, e além das doenças, e diante disso, não me surpreenderia como uma ajuda humanitária de $5.000 do México para aquele país carente. Aí ele até fala, lembro-me da minha sensação de espanto. Porém, quando uma matéria sucinta do jornal insistiu em dizer que a ajuda se deu em direção oposta... Opa, peraí. E aí ele se assustou quando a Etiópia, mesmo pobre, decidiu ajudar o México depois de um terremoto que teve no México. Então, mesmo a Etiópia não tendo condições, eles ajudaram, porque um dia o México, lá em 1900 bolinha, ajudou a Etiópia. Então, isso fica guardado mesmo com o tempo. Não, tinha uma obrigação que a Etiópia tinha com o México, tipo, tô pagando minha dívida. Tá Mesmo aqui, ó. isso, ó. Aham. E às vezes você já pagou, então você me deu um presente, eu te chamei pra almoçar. Mas o ato de você ter feito algo pra mim sem eu ter pedido nada, eu vou me sentir, mesmo com o passar do tempo, essa obrigação vai existir no meu coração como uma rede de obrigação, que é o que ele chamou aqui, ele apelidou esse nome. Sim. Algo muito interessante também é que ele fala aqui de como isso não afeta só a pessoa que recebeu o favor, mas os que estão ao redor dela. E aí ele conta a história de um universitário que recebeu uma carona completamente inesperada em um dia que ele precisava muito, porque estava chovendo, o carro quebrou e tudo mais. Isso é um exemplo de algum relato dos leitores. E aí a pessoa não conseguiu ajudar aquela que por exemplo, o Joe me deu uma carona, eu não consegui retribuir diretamente. O Joe. Porém, a minha família ficou tão, assim, agradecida por terem me trazido em segurança que eles deram um jeito de ajudar o Joe. Ou de ir na universidade, entregar algum tipo de coisa. Então, de qualquer maneira, esse favor, ele, além de contagiar aquele que recebe, contagia aqueles que estão ao redor. Então, é uma arma extremamente importante. E aí, uma coisa que eu achei muito legal, que ele traz aqui. Que a pergunta... Não, uma professora de inglês do 5º ano me escreveu sobre um teste que aplica aos seus alunos sobre o emprego correto dos tempos verbais. E aí ela perguntou, o futuro de eu dou é... E aí um garoto respondeu, eu recebo. Ele não acertou a conjugação, mas pensando socialmente falando, ele acertou a regra. Porque quando a gente dá, certamente a gente receberá. Algo a comentar em relação a isso? Na verdade, um exemplo um pouco exagerado que foi colocado aqui, um depoimento que qual é o nome dele mesmo? Robert Cialdini recebeu, é de que um rapaz, ele estava saindo do trabalho, ele trabalhava com recursos humanos de uma companhia, de uma empresa. Ele estava saindo do trabalho, estava um gelo, uma geaca, e parece que o carro dele estava atolado no gelo. Estava congelado. O quê? Da moça que ajudou ele. Não. Não é? Não. O rapaz estava preso no gelo, e aí um outro cara, que já era de outro setor, nem do setor dele, porque todos do setor dele tinham ido embora, um outro cara foi e ajudou a tirar o carro dele que estava atolado no gelo. Aí ele falou que 2 semanas depois, ele trabalhava com recursos humanos, rolou na equipe dos recursos humanos que esse cara seria demitido. E ele foi até o presidente da empresa interceder pelo cara. E aqui tá escrito assim, ó. Embora eu ignorasse a moralidade daquele homem, decidi ir até o presidente da empresa a fim de interceder por ele. Até hoje, embora muita gente tenha vindo questionar o caráter daquele homem, sinto-me em dívida com ele e disposta a defendê-lo. Então, o cara não perdeu o emprego porque ajudou é verdade. uma vez a desatolar um carro que estava no gelo. E assim, não sei se não tá falando aqui se o cara deu golpe na empresa ou não, mas muita gente questionou essa atitude dele porque aquele cara estava sendo acusado de agir de forma antiética na empresa. Exatamente. Então, olha como o poder da reciprocidade age nas pessoas. Uhum. E só um outro exemplo pra gente poder dar seguimento, que eu acho muito legal, porque eu trabalhei nessa indústria e realmente, quando eu li isso, eu falei, meu Deus, olha que bizarro, que às vezes nem na própria ciência dá pra gente confiar 100%. Ele fala assim que, desculpem-me se como cientista acho graça dessa declaração. Os cientistas equilibrados e ponderados já sabem que são tão suscetíveis quanto qualquer outra pessoa a esse processo da reciprocidade.
Ele diz que, ó, um estudo descobriu que 100% dos cientistas que descobriram e publicaram resultados em apoios de medicamentos que são bloqueadores de canais de cálcio, não importa o que isso é, só importa que é um medicamento para doenças cardiovasculares. Então, ó, de novo, 100% dos cientistas que descobriram e publicaram resultados favoráveis a esse tipo de medicamento haviam recebido favores anteriores, como viagens grátis de determinada indústria farmacêutica, financiamento de pesquisa ou empregos. Já os pesquisadores, né? Apenas 37% das pessoas que criticaram o remédio haviam recebido apoio. Ou seja, as pessoas que recebem apoio falam muito bem. Aqueles que falam bem, ou aqueles que falam mal, geralmente não recebem apoio na pesquisa, não recebem viagem para fazer o estudo, não têm a concessão de um laboratório, e elas tendem a não gostar. Não pelo fato de que aquela medicação tem uma ação comprovada, mas sim porque o laboratório que quer vender não os ajudou. Ou seja, nem na ciência muitas vezes a gente pode confiar, mas o poder de uma pequena gentileza pode levar você a muitas vezes tomar uma medicação que você acha que é boa. Ele finaliza o capítulo falando sobre política também. Sim. Ele fala que um cara chamado Lyndon Johnson, ele era um estadista, não, ele era um político que os cientistas políticos ficavam abismados com o poder político dele. Ele tinha ele era muito quisto por muitos, então ele conseguiu chegar a presidente do Congresso americano, uma coisa assim, e até congressistas que eram oponentes dele conversavam com ele sobre as propostas que ele tinha, e ele conseguia fazer o que ele queria ser feito. Lembrando que isso não é errado. Ele trabalhou, veio político, conversou daqui e dali e atingiu o objetivo dele. Aqui não tá falando se ele foi corrupto ou não, tá? É que o Brasil, geralmente quando o cara é bem politizado assim, ele é corrupto. Não necessariamente seja isso, tá? E isso não tá errado. Aí ele tava falando que o fato dele fazer concessões para outros políticos, assim, ó, eu vou votar a sua lei aqui, mas eu quero alterar não sei o que. Ele fazia concessões. E quando ele tinha a lei dele para votar, ele ia cobrar a concessão que ele tinha feito antes, e como reciprocidade, as pessoas tinham que retribuir ele. Ele faz um paralelo com outro cara chamado Jimmy Carter, que ele era parlamentar também, acho que ele era senador, se eu não me engano. E esse Jimmy Carter, ele fez uma campanha à presidência dizendo que não devia nada para ninguém. E ele diz assim, sua campanha se baseou em sua posição independente. E ele chegou à Casa Branca, ele foi presidente dos Estados Unidos. Só que a questão era, ele não devia nada para ninguém e ninguém devia nada para ele. Então ele não tinha uma governabilidade muito boa ali na região, porque ninguém tinha pretensão de retribuir algo que ele tinha feito anteriormente. Sim. E aí ele entra então na parte do capítulo que ele tenta nos defender. Por quê? Muitas vezes a regra ela pode desencadear trocas desiguais. Porque se o Joe me fizer um favor no momento inesperado, que nem aquele cara que ajudou o outro a tirar o carro da lama, só que isso não... Do gelo, isso. Só que isso não desfaz todos os erros dele em relação à empresa. Ele ajudar uma pessoa no quesito pessoal não o faz santo em seus erros, né, profissionais. Entretanto, esse pequeno auxílio foi suficiente para livrar a cara dele. E aí ele fala desse perigo, né? Então ele usa um exemplo aqui de um cara que era um estudo mesmo, ele estava tentando vender rifas de voluntários, e aí ele pega, e na época a Coca-Cola era alguns cents, era muito barato, e ele sai, tinha, né, uma pessoa realmente ali, essa pessoa era real, e tinha o cara do estudo. Esse cara do estudo, ele sai, ele compra uma Coca só pra ele, e compra uma para essa pessoa que tá lá. Ao oferecer a Coca pra essa pessoa, a pessoa, ela não vai recusar, senão ela vai se sentir mal educada, falou, pô, essa pessoa saiu, comprou uma Coca pra mim, eu vou recusar? Então ela aceita, e depois esse cara vai lá e pergunta, olha, eu tô vendendo algumas rifas, você gostaria de comprar? Então a pessoa fala, nossa, ele saiu, ele comprou uma Coca pra mim, vou ajudar ele também. E aí eles perceberam que a pessoa comprava um valor de rifa que superava o valor da Coca. Ou seja, foi uma troca desigual, porque a pessoa gastou muito mais. E ele percebeu que quando ele tinha essa dinâmica, porém, esse cara que saía para comprar Coca, voltava com uma Coca só para ele e tentava vender a rifa, ele não vendia ou vendia um valor muito simbólico se comparado ao cara que ele fez um favor. Então ele fala pra gente ter justamente esse cuidado, porque essa pessoa ela só tá dando um pequeno favor pra gente para depois pedir um favorzão
e a gente cair, porque a gente tem essa reação de clique zoom, né? Alguma coisa em relação a isso, Johnny? Sim, na verdade ele fala assim, para você fugir desse clique zoom, assim, eu sabia que uma vez que ele me desse aquele privilégio, eu teria controle sobre mim, ele teria controle sobre mim. Eu não queria lhe dever nada, então. Então é esse o objetivo, assim, ele tá me dando alguma coisa, será que ele quer me dar alguma coisa em troca? Será que eu vou ter que dar algo em troca? Hoje em dia se fala muito, não existe almoço grátis, né? Sim, é a amostra grátis, na verdade. Quando é almoço grátis. Amostra. Não, ele fala que hoje em dia se fala, não existe almoço grátis. Ah, tá. Quando, sei lá, um cara vem falar com você sobre um super investimento que ele descobriu e fala, vou te pagar um almoço pra gente conversar sobre isso. E aí o cara, se ele for honesto, às vezes ele trabalha com um banco ou uma corretora e quer te colocar dentro do fundo de investimento que ele tá trabalhando, ou se ele for vagabundo, ele tá te colocando numa pirâmide, ele sabe disso muitas vezes, mas ele vai te pagar um almoço antes pra você ir conversar com ele sobre aquela questão. Sim, exatamente. Aí ele até cita aqui também o perigo de, às vezes, na nossa vida pessoal mesmo. Ele fala assim, o risco de outros tipos de prejuízo também pode persuadir as pessoas a recusar determinados presentes e benefícios. As mulheres com frequência comentam sobre o desagradável sentimento de obrigação de retribuir os favores de um homem que lhes deu presente caro, pagou uma conta alta no restaurante e mesmo algo trivial como o preço de uma bebida pode produzir uma sensação de dívida. Então, a gente tem que evitar sempre, né, o máximo possível, essa sensação de tô devendo algo para alguém. Não que a gente precise ser, né, rude de evitar receber um favor, mas tomar cuidado, né, até que ponto essa pessoa tá fazendo um favor genuíno por nós. Depois desse livro, eu não passei a acreditar em nenhum. Você pode receber o favor, mas você não pode se sentir obrigado a retribuir. A não ser que a pessoa estava genuinamente... Quer dizer, a pessoa estava sendo genuína com você ao te dar algo. Sim, exatamente. E aí ele entra aqui na parte da rejeição seguida de recuo, que é um outro tipo de arma de persuasão, na qual você, quando você quer vender algo, você faz o seguinte. O Johnny veio aqui e falou, quero um livro sobre autoajuda. Eu não vou direto entregar um livro para ele que eu sei que é barato e bom. Eu vou primeiro entregar para ele o livro mais caro da minha loja. John, a gente tem aqui Armas da Persuasão, ele custa R$100, mas ele traz bastante coisa interessante sobre a autoajuda. Aí o John fica pensativo, eu falo, e tem esse aqui também do Todo Mundo Mente, do Seth, que é um cara que foi muito amigo do Robert T. Cialdini, então ele vai escrever coisas bem parecidas, eu tô chutando, não, de fato ele foi muito amigo, mas esse aqui custa 50, e vai falar quase a mesma coisa, ou seja, eu consegui convencer o Joe de comprar algo mais barato. Ele vai ficar muito mais feliz, porque ele falou, nossa, olha como ela me ajudou, vai estabelecer a regra da reciprocidade, porque ele vai achar que eu tô ajudando ele. E se ele tiver dito não pra minha primeira opção, a chance dele dizer sim na segunda é maior, porque ele vai ficar sem graça de me dar um segundo não. Então ele traz que essa é uma regra, que é a rejeição seguida de recuo. Então espera você receber um não e depois vem com uma nova oferta, que foi o garotinho que ofereceu um chocolate pra ele. Escoteiro, né? Escoteiro. De $5, ele falou que ele nem comia aquele doce, e aí depois o garoto fez cara de dó e falou assim, mas eu tenho esse aqui por um, você consegue me ajudar com esse aqui de R$1, de $1? E aí o garoto vai lá e compra. Parece que o garoto tá fazendo um favor pra ele, o escoteiro. Exatamente. E aí ele fala pra gente tomar cuidado com isso, porque muitos vendedores de muitas lojas fazem isso. É como se fosse uma reciprocidade também, né? Tipo, o cara falou assim, você não quer? Tudo bem, é como se o vendedor estivesse falando assim, eu vou deixar você não querer, mas eu tenho isso aqui também. Exato. Entendeu? E você pensa que, tipo, não tenho coragem de falar não de novo pra essa pessoa. Eu já vi um cara, eu esqueci o nome dele, acho que é André Toribio, se não me engano. Ele tinha um curso de inglês, e ele ensinava inglês ele trabalhava em Barcelona, se não me engano, e ensinava inglês pra outras pessoas. Só que aí ele começou a ensinar online. E ele tinha um curso de inglês, aprende inglês em 12 semanas, eu não sei o valor, eu vou chutar, tipo, sei lá, era R$1.000 o curso dele. E ele tinha um outro curso, fantasma, de 10 mil, onde você pagava 10 mil pra ele, e você ia, 50 mil, não lembro. Mas era um valor muito mais alto assim, você pagava o valor pra ele, e você ia pro local, pra fazer uma imersão no inglês, por exemplo, junto com ele. E aí, dá a entender que, na verdade, meu curso vale Tanto. 10 mil, mas você pode pagar 1.000 e ter o mesmo resultado. Então, as pessoas acabam comprando esse de 1.000.
Exato. E aí ele entra, então, no rejeitando a regra, que eu e o Joe fomos contando a regra e já falando pra vocês. Sim. Então, se alguém... E aí ele até fala do desmascarar seu inimigo. Se você tá se sentindo persuadido, usa essa técnica. Então, a pessoa me ofereceu algo. E em seguida, a pessoa me fez um favor. E depois de um tempo ela tá me pedindo algo, e você não se sente feliz em dizer sim imediatamente, você está dizendo porque você está se sentindo incomodado, significa que ela está te persuadindo e que não, de fato, você aceitaria isso. Dado no link do livro, eu não sei em qual, não sei se eu marquei isso, mas ele até fala, o maior aliado seu contra as armas da persuasão é o seu estômago ou a sua garganta. Se der aquele mal-estar no estômago ou aquela enrolação na garganta, quando alguém tá tentando te vender ou te dar algo que você não quer, significa que você tem que dizer não. Porque se você fosse dizer sim, você já teria dito. Se tá te dando incômodo, significa que ele tá tentando te persuadir. Então, tentar analisar a situação antes de já responder. E aí a gente entra no compromisso e coerência. Esse aqui é muito legal. E ele já inicia falando assim. É mais fácil resistir no princípio do que no final. Você quer começar essa parte? Ou eu posso? Eu posso introduzir e você dá o exemplo depois. Tá, basicamente, essa frase ele atribui a Leonardo da Vinci, né? Basicamente é sobre você ser coerente com tudo que você faz. Mesmo que futuramente dê errado. Com base no princípio da coerência, você sempre vai ter que procurar uma explicação para que aquilo se aplique e se perpetue pelo tempo. Então, se, por exemplo, você comprou um produto, vamos falar de comprar não, vou falar, por exemplo, você votou num deputado, e esse deputado, o deputado X fez uma besteira. Você vai procurar uma explicação para a besteira que ele fez e vai dizer, ele fez isso porque o deputado da oposição falou para ele que o irmão dele matou um cavalo no sertão, um exemplo. Aí por isso que ele votou a favor de uma lei que aumenta imposto. Então aí você está fazendo uma manobra, um contorcionismo mental para ter coerência no seu voto. Porque na verdade o seu ego, inclusive é o próximo livro, o seu ego faz com que você queira se manter coerente. Então, não foi o deputado que errou, porque quando ele errar, você votou errado. Então você vai explicar por que ele errou e vai dar uma explicação que vai amaciar seu ego. E vai, tudo bem, porque você cumpriu a coerência. Porque senão você tá sendo incoerente. Como é que você vota em alguém que fala algo que falou que não faria? E é justamente isso. Ele fala assim, a pessoa cujas crenças, palavras e ações não condizem é vista como confusa, hipócrita ou até mesmo mentalmente doente. Ser coerente é julgado importante e às vezes mais importante do que estar certo. Às vezes você tá certo, mas você foi incoerente. Isso vai te tornar um hipócrita. Então é melhor, às vezes você tá errado, mas ser coerente com aquilo que você falou, do que você está certo e ser incoerente. Você fala? Ele fala que, eu não achei isso na minha cabeça, mas casa muito com aquele livro que a gente leu, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que o Dale Carnegie, ele fala que não vale a pena, principalmente se estiver em público, você contrariar alguém que está conversando. Porque ele vai querer manter esse princípio da coerência e ele vai, mesmo que ele esteja errado e mesmo que ele entenda que está errado naquele momento, por estar em público, ele não vai assumir que está errado. Sim. E ele vai sempre manter a coerência. Então, para você influenciar a pessoa, manter ali o coleguismo, é interessante você ou recuar e nem discutir, ou você colocar dúvida relevante na pessoa para ela achar que ela mudou de ideia e ela trouxe aquele posicionamento. Exato. E aí, já pensando então como a gente pode se defender sobre isso, existem pessoas que aqui ele vai falar assim, o segredo é o compromisso. Pessoas que usam muito armas da persuasão, ou às vezes a pessoa ela usa sem saber, mas ela percebe pela trajetória dela que isso tende a fazer com que os outros sigam o que ela tá falando, é aquela pessoa que sempre fala assim, mas você não concorda que tal e tal coisa, ou quando você tá dando um argumento, a pessoa fala assim, exatamente, assim como o Joe disse, e aí ela fala uma coisa completamente ao contrário, mas ela começou como, assim como o Joe disse, ou seja, se o Joe, que é uma pessoa que eu preciso de aprovação, negar o que eu estou dizendo, ele está indo contra aquilo que ele falou. Mesmo que aquilo que eu disse não foi o que ele falou. Então aí é o momento que você precisa se posicionar assim, não, mas eu não disse isso. O que eu disse foi.
E de acordo com o que eu de fato disse, eu concordo. Com o que você disse, eu não concordo. Então tem gente que faz isso. Mas você não concorda? Ou você mesmo disse aquela hora? Ou às vezes a pessoa faz você repetir a sua fala, e aí ela repete mais uma vez a sua fala pra tipo, ó, eu tô só falando aquilo que você falou. Então é uma forma da pessoa te persuadir. E aí ele fala, né, o segredo é o compromisso, porque o que ele fazia? Eles perceberam, eu não me lembro ao certo o que eles estavam tentando vender, eu acho que era imobiliária. E muitas vezes a pessoa se comprometia, ela fazia uma visita, falava, não, eu vou tal dia e tal horário, tá bom, tá marcado. E a pessoa não ia. O que eles fizeram? Toda vez que alguém queria fazer uma visita, eles perguntavam assim, você quer vir tal dia e horário, certo? Certo. Caso você não consiga vir, você pode mandar uma mensagem? Ou seja, o fato da pessoa mandar uma mensagem avisando que não poderia ir, tornaria ela incoerente com o fato dela ter falado que ela iria de fato. Assim, um compromisso. Exatamente. Então, esse pequeno detalhe fez com que as pessoas parassem de desmarcar e de fato fossem nessa visita, que é um dos gatilhos que eles também utilizam. Sim. Eles têm aqui falando sobre o princípio da incoerência. Não é princípio da incoerência, como é que é? O nome do capítulo, coerência aí. É compromisso. Ele segue falando sobre essa coerência de compromisso. E ele coloca um exemplo. No Natal, as fabricantes de produtos infantis notificavam, por exemplo, em novembro, começava a fazer propaganda na televisão, enfim, nos rádios, sobre um robô, eu não lembro exatamente o exemplo que ele usa, mas um robô super incrível, que o robô atira raio laser, não sei o que, e todas as crianças queriam, né? Pelo menos os meninos. Iam querer, eu quero esse robô, pai, não sei o que, e a criança enchia o saco do pai, até o pai dizer, tá bom, filho, eu vou comprar pra você. Ou seja, o pai prometeu que ia comprar. Só que o que os fabricantes faziam, eles produziam menos. Uhum. Então, vendia tudo. E aí, no Natal, eles faziam uma propaganda diferente de um outro produto. E vendia aquele produto no Natal. Passou-se o Natal, chega janeiro, fevereiro ali, eles relançavam aquele primeiro produto, aquele robô lá que todo mundo queria, relançavam para vender novamente. E aí a criança, vendo televisão, falou, pai, o robô que você falou que você ia me dar. E o pai falou assim, filho, mas eu já te dei um presente de Natal. Pai, mas você tinha me prometido o robô. Ou seja, a propaganda fez o filho forçar no pai seguir essa coerência dele, porque ele disse, eu te darei esse robô. E o robô não estava, ele deu um outro presente para substituir, e agora que já tem robô, o pai, coerentemente, teria que dar o robô pro filho. Uhum. E aí, seguindo ainda essa lógica, dois estudiosos, o Friedman e o Fraser, eles mostram que eles descobriram, na verdade, que devemos ter cuidado ao concordar com pedidos triviais, né? Por causa desse perigo aí da coerência. Pois eles têm o poder de influenciar a nossa autoimagem. Esse consentimento pode não só aumentar nossa suscetibilidade a pedidos semelhantes e maiores, como também pode nos tornar mais propensos a prestar uma variedade de favores maiores que estão apenas remotamente ligados a um pequeno favor anterior. É este segundo tipo mais geral de influência escondida dentro de pequenos compromissos o que mais me assusta. O que isso significa? O John, ele usa um gatilho lá comigo, me faz um favor, e aí ele fala assim, vai ter uma ação voluntária tal dia, você não quer ir comigo, não sei o quê? Aí eu aceito. Aí ele vem com uma segunda arma. Pro próximo evento, Vicky, eu vi que você foi super bem naquele evento, eu vi que você realmente gosta, você topa fazer mais um? Como eu já fui uma vez, ele já me fez um favor, eu tô em dívida com ele, porque eu ainda sinto essa dívida, eu acabo indo novamente. Ou seja, para me manter coerente, né, porque, eu já fui, eu passei essa imagem de que eu sou uma pessoa que gosta de trabalho voluntário, vou de novo. Então, para me manter coerente, eu me envolvo num ciclo de ações que eu não gostaria, mas que acaba mexendo na minha personalidade. Olha até onde foi o estudo desses caras, né? Eles conseguem ver que mexe na autoimagem da pessoa e ela começa a acreditar que, de fato, ela precisa ir, afinal, ela será incoerente. Não que, de fato, ela pense racionalmente sobre isso, mas é um ciclo que se torna vicioso por uma ação muito pequena que, de novo, nosso cérebro age inconscientemente por causa dessas armas que são utilizadas. Então, a gente tem que tomar cuidado, inclusive, quando a gente só está tomando uma decisão só porque a gente quer ser coerente e não, de fato, porque é aquilo que a gente quer. Porque tudo bem, às vezes, ser incoerente e só mudar de ideia, não tem problema. Mas quem usa gatilhos e quem usa arma
da persuasão quer te fazer se sentir culpado por ser incoerente. E aí basta você, de novo, se posicionar e falar assim, não, tudo bem, eu fui incoerente, daí, sabe? O autor, ele fala que os vendedores que utilizam dessas técnicas de forma maldosa, na verdade, eles têm um plano maquiavélico, né? E combina muito realmente fazer o que tem que ser feito, pelo livro que a gente falou de Maquiavel no último episódio, para conseguir a venda deles. Entretanto, existem formas de você segurar. Por exemplo, no princípio da coerência, se você segurar a sua língua, você pode não se enrolar na coerência. Porque você fala menos, tem menor perigo de você cair numa armadilha do vendedor ali, ou de quem está querendo te influenciar, te persuadir. E aí você se mantém inerte naquele momento. Então, se ele te fizer uma pergunta que você necessariamente tem que responder, seria interessante se você está pensando, tipo, será que esse cara só quer alguma outra coisa de mim? Será que ele não está de forma genuína aqui? Se você tiver com esse pensamento na cabeça, o que vale é você responder de forma direta, sem mirabolar muito suas respostas. E aí ele até fala em relação a usar isso também a nosso favor com nós mesmos. Então, que é a questão do compromisso público, do fato de escrever alguma coisa. Como nós temos no nosso interior essa vontade de ser coerente o tempo todo, ele traz assim que quando a gente tiver uma meta, um objetivo, é legal tornar isso público. Não público, tipo, sair divulgando em todos os lugares, porque aí tem a questão da inveja, toda essa parte também, gente que vai querer te desanimar. Mas conte isso, às vezes, pra uma pessoa que te admira. Então, eu vou contar isso pro Joe. Porque eu sei que se eu não alcançar, o Joe vai chegar na próxima vez que a gente se vê, ou quando der a data limite daquela meta, ele vai falar assim, e aí, conseguiu? E o fato de eu não querer... Exato. E o fato de eu não querer falar não pra ele, vai me fazer estudar tanto que eu vou passar, ou que eu vou atingir essa meta. Então, ou o fato de eu escrever e eu olhar todo dia para aquilo. E eu vou olhar para o meu, se eu não alcançar isso, eu vou estar sendo incoerente com a meta que eu mesmo estabeleci. Então, ele fala, use isso a favor, o seu princípio da coerência e compromisso contra você também, né? Ou a favor, nesse caso. Interessante que, se você amarrar com o que a gente falou de Napoleão Hill, que ele diz, para você escrever sua meta, né? Como é que fala? Como ele diz? O objetivo lá de vida. O objetivo principal definido. Isso. É isso? Eu tenho que... É o objetivo, não sei o que, definido. Mas enfim. Enfim, se você escreve direitinho ali, você lê todo... Porque ele fala, segundo Napoleão, você tem que ler todos os dias aquilo que você escreveu. O seu objetivo principal definido. Você leu aquilo, você vai ter que manter a coerência. Sim. E aí a gente consegue... Então, peraí que eu tô um pouco... Cadê? Aqui, a questão é que ele traz o conceito, você já entendeu, e ele traz 28 mil exemplos. É porque são pesquisas, né? Sim. Então, você se perde muito nos capítulos. E eu que tô com o digital ainda, é mais complicado. Bom, o próximo capítulo, então, é aprovação social. Boa. Eu tô tentando achar. Página 117. Você não queria falar isso? Não. Tá. Eu tava tentando achar. Talvez, será que eu pulei? Não. É o capítulo 4, que ele fala da aprovação social. Ele diz assim, onde todos pensam igual, ninguém pensa muito. Essa frase de Walter Lippmann. Boa, eu achei. Exatamente. E aí, é exatamente essa parte, que é aquela coisa do... Bom, se todo mundo quer encontrar num lugar e você é o único vestido diferente, mesmo que a sua roupa não esteja inadequada para o ambiente, o fato de estar todo mundo diferente, você se sente inadequado naquele ambiente. E aí você começa, quando você percebe que você já está se vestindo igual a todo mundo, para que você não tenha essa sensação de inadequado. Afinal, se está todo mundo daquele jeito, aquilo é tratado como certo. A gente pensa dessa forma. E, gente, o princípio da aprovação social me marcou de um jeito, no sentido de ser perigoso. Eu não sei se eu vou contar essa história certa. Você quer falar alguma coisa antes? Eu não sei se você vai contar, mas... Da pessoa que morreu? Da moça que morreu e ela gritou por socorro e ninguém ajudou ela? Tá. Eu ia falar do exemplo que ele dá, daquela série de comédia bem fraquinha. Olha, esse é bom também, pode falar. A piada não é tão engraçada assim, mas eles colocam de fundo um público rindo, todo mundo sabe que aquela risada é feita na mesa de som, no computador, que a risada não é autêntica, mas por você ver na sua mente, é o clique zoom, lembra?
você viu na sua mente que outras pessoas riram, no seu subconsciente aquilo é engraçado também. Então você tem que dar uma risadinha. E você fica propenso a rir das próximas piadas daquele filme, daquela série, enfim. Certo? Sim. E isso se aplica a muitas outras coisas, porque existe uma aprovação social. E não é só a risada, por exemplo, a vestimenta, como você falou. Sim. Quando você vai até um escritório de advocacia, por exemplo, você espera que o advogado seja bem vestido. Você não vai chegar lá e falou quem que é o advogado, o cara tá de bermuda de praia e camisa regata. Então assim, esse cara não é advogado. Talvez seja um cliente que tá vindo aqui advogado, mas não é advogado. E pode ser que o cara seja, mas pela vestimenta que ele tá, a aprovação social não existe para um advogado se vestir durante o ambiente de trabalho daquela forma. Sim, exato. Ele conta também uma história bem bizarra, mas... Bom, não vou contar essa, vou contar outra que me marcou mais. De um cara que matou uma menina num beco, assim, à noite e tal. Os vizinhos conheciam a pessoa que tava gritando, que pediu socorro, mas ninguém fez nada. O cara matou e fugiu. E, tipo, tinha um monte de gente. E aí, foram, né, atrás das testemunhas. Todos falaram que viram. Quer dizer, alguns falaram que viram, outros falaram que ouviram, que sabiam que era a menina. E aí, na época, surgiu um rebuliço assim, será que a população americana está tão fria a ponto de ouvir por socorro e não fazer nada? E o que está acontecendo com as pessoas? E aí, vários psicólogos discorreram sobre a frieza humana, colocaram a culpa em videogame. As pessoas estão acostumadas com violência e tal, tal, tal. E aí, esse cara, né, e outros pesquisadores falaram assim, vamos ver se é isso mesmo? E o fato não foi esse. O fato foi que, quando eles viram uma pessoa gritando, né, por socorro e apanhando, eles olharam para os outros vizinhos. Eles viram outras luzes acesas e viram que outras pessoas estariam escutando. Quando eles se olharam pela janela, um olhou para o outro e viu. O Joe tá normal, o Joe não tá se desesperando, então não deve ser algo tão grave. O Joe olhou para mim e viu que eu também não tava me desesperando, então ele também pensou, não deve ser algo tão grave. E aí eu pensei, olhando pro Joe, ele viu, ele vai ligar pra polícia. E ele olhou pra mim e pensou, ela também viu, ela vai ligar pra polícia. Nenhum dos dois ligou, a pessoa morreu. Foi contada dias depois e o cara tá livre. E isso aconteceu com todos os vizinhos, porque eles pensaram, todo mundo viu, ninguém fez nenhum alarde. Uma hora alguém vai ligar. E aí é engraçado que ele... Engraçado não, isso é bizarro, é preocupante. E aí ele fala, se um dia acontecer alguma coisa com você, é melhor que tenha uma pessoa do que várias. Porque se tiver várias, individualmente, cada uma vai pensar que o outro vai fazer algo, no final ninguém vai fazer nada pensando que o outro fará. E se um dia você precisar de ajuda, faça um alarde e aponte o dedo pra alguém. Então, você tá sentindo muita dor, eu vou apontar pra você, liga pra polícia. E eu aprendi isso na minha graduação. Eu aprendi isso no curso de bombeiro, talvez teve na De escola. primeiro socorro. É. Eu aprendi na graduação de enfermagem. A professora falou assim, se alguém... Ela não explicou porque ela só falou que é isso que você faz. Alguém tá parando. Você precisa iniciar a massagem. Antes de fazer qualquer coisa, claro, verifica a segurança do local, todo passo a passo que não venha a calhar aqui. E aí você vai apontar pra alguém e fala assim, você liga pra 190, ou pro SAMU 192. E aponta pra outro. E você, se eu estiver no metrô, por exemplo, pede pro bombeiro ou pra polícia que estiver aqui no metrô buscar o desfibrilador, porque é obrigatório ter. Você tem que apontar a pessoa, porque senão ninguém faz. Vai ficar todo mundo em volta olhando o que tá acontecendo e ninguém ia fazer nada. Exato, e é por causa da aprovação social. E que às vezes no metrô alguém chega e tá roubando, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar pros outros. Se nesse contexto ninguém estiver fazendo nada, o seu cérebro assume que não é o momento de você se assustar. Então você, às vezes, assiste uma injustiça, ou quando alguém é assediado no metrô. Aí você fala, nossa, ninguém fez nada pra me defender. Você fez? Nem você fez. Você olhou Não, pra sim, a todo pessoa mundo. que foi assediada, por exemplo. Você olha pra todo mundo, tá todo mundo normal. E aí, as pessoas veem você sendo assediada. Olha pro outro, fala assim, se ele não agiu nada, por que eu tenho que agir? E no final, ninguém fez nada. Não é porque nós somos frios, e sim porque o nosso cérebro age tão de acordo com o meio que a gente está, que ele também não vai agir mediante essa situação. E isso me assustou bastante. E dá pra ligar com o princípio da coerência também nesse primeiro socorro. Se você fala, você faz tal coisa, a pessoa tem que se manter coerente. Por exemplo, ele falou pra eu fazer, eu tenho que ir lá fazer agora. Sim, é o que ele fala, então, de ignorância pluralista. Que, tipo, a gente só vai fazer o que todo mundo estiver fazendo. Tanto que ele fala que os publicitários eles adoram colocar, esse é o produto que mais vende no mercado, nós somos número 1 em vendas, porque tá todo mundo fazendo, todo mundo comprando, então o produto é bom, ou então vai resolver o problema, não é? É por isso que influencers hoje ganham muito dinheiro.
Porque tem Porque- milhões de seguidores. E a pessoa fala, olha, se essa influencer tá usando, é que deve ser bom. Logo vou usar. E aí eu tenho uma aprovação social, porque ela já é muito famosa, ela usa. Então, logo vou usar também. Enfim, esse é o princípio da aprovação social. E aí é que eu já trouxe pra vocês como se defender disso, principalmente num evento que depende da sua vida, né? Sim. Sua vida depende. Tem que tomar atitudes, né? Exato. Tem que ter alguém liderando ali. E outra, a questão é, mesmo que as pessoas ao seu redor não reajam, se você sentiu que aquele momento é de perigo, reaja você. Muito provavelmente outras pessoas ao redor estão esperando uma só reagir para iniciar um movimento em cascata e elas reagirem também. É o efeito manada. Da mesma forma, você aplica o contrário. Todo mundo tá fazendo, todo mundo vai fazer. Exatamente. E aí acho que já tem alguma coisa que você gostaria mais de falar sobre Pode seguir. essa parte de aprovação social? Olha, eu de novo tenho que baixar o troço. Não é só você tá com coisinha, mas eu tô Vamos aqui, ó. passar assim, ó. Não, mas eu tenho medo de perder alguma coisa importante. Ah, É que eu grifei uma coisa que eu gostaria. E a gente entra no capítulo 5, que é a afeição, que é o ladrão amigável. Ele inicia assim, a tarefa principal de um advogado de acusação é fazer com que o corpo de jurados goste do seu cliente. Não é fazer com que o juiz, não é acusação ou de trazer defesa. o advogado de acusação Se eu tô acusando, eu não quero que... do seu cliente. Do seu cliente, não do réu. Entendi. É que... Entendi. É que, acho que você entendeu o réu, na hora que eu tava falando. Não, se eu tô defendendo, se eu tô acusando, eu sou o promotor. Eu quero condenar a pessoa. Sim. Agora, se eu tô defendendo, eu quero que você goste do meu cliente. Porque o promotor, o cliente dele é o Estado. O cliente dele é a sociedade. Eu tenho um advogado de acusação. Então, o advogado de acusação é o promotor. Ah, é? Talvez na ótica jurídica dos Estados Unidos seja diferente. Mas pode seguir. Mas fato é que, antes de ficar atacando alguém, faça com que os outros gostem de você ou da sua causa. Porque às vezes você pode ter todos os critérios. Minha ideia era muito boa, estava muito bem embasada, meu projeto ia ser ótimo, financeiramente sustentável, diferente do meu colega. Mas no final, você não fez o que devia fazer, você não usou as armas da persuasão. E é isso que vale. Infelizmente, na vida real, é isso que vale. Muitas vezes não é a melhor ideia. Mas aqui é legal que ele faz uma recapitulação. Ele começa aqui, ó. O exemplo mais claro que conheço de exploração profissional da regra da afeição é a reunião da Tupperware. Eu ia falar Tupperware, que eu falo da Tupperware, que considera um ambiente clássico de persuasão. Quem conhece a mecânica da reunião notará o uso das diferentes armas de influência já examinado. Então, a Tupperware, ela usa a reciprocidade. Então, no início, os participantes da reunião disputam jogos, ganham prêmios. Então, elas se sentem, né? Olha o que a Tupperware me deu. Logo, vou comprar algo também. O compromisso pede-se que as participantes que descrevam publicamente as utilidades e os benefícios que elas descobriram nos produtos da Tupperware. Depois, a aprovação social. Uma vez começadas as compras, cada uma delas aumenta a impressão de que as outras pessoas semelhantes querem o produto e que, portanto, elas também devem comprar, mas elas só começaram a comprar por causa do princípio da reciprocidade e do compromisso. Só que logo eu tô vendo uma pessoa do meu lado comprando, eu também começo a comprar mais. E aí a gente entra na afeição, que aí ele fala aqui. Ao fornecer à anfitriã uma porcentagem da receita, a Tupperware faz com que seus clientes comprem de uma amiga e não da própria marca de Tupperware. Então, eu tenho a Tupperware, quer dizer, eu tenho lá, eu sou afiliada da Tupperware, nem sei se é afiliado que chama, sou revendedora. E aí, É um afiliado. eu levo o Joe... Online se fala afiliado. Isso, é. Aí eu levo o Joe para um evento. Nesse evento, o Joe vai ganhar prêmios da Tupperware. O Joe vai se comprometer, né? Vai descrever publicamente as utilidades do Tupperware que ele usou, porque ele ganhou nesse evento. E uma vez que ele escreve, ele precisa ser coerente com aquilo que ele escreveu, certo? E aí ele vai ver as outras pessoas comprando, vai achar que é boa mesmo, e aí ele decide se tornar um revendedor da Tupperware. E ele vem falar sei lá, pro um amigo dele: mano, eu tô vendendo Tupperware e elas são muito boas, não sei o que, não sei o que. Aí a pessoa fala: pô, vou dar uma força pro Joe, porque eu tenho uma afeição por ele, não porque de fato eu preciso de Tupperware. Então essa sacada da Tupperware foi usando as armas da persuasão. Por isso que eles têm revendedora. Porque é muito mais fácil a família comprar dessa pessoa, não porque o produto é bom. Mas por causa da afeição. Exatamente. E aí depois vem a Avon, vem a Natura, pensando agora no nível Brasil. Essa sacada de revendedor pegou muito bem por causa disso. Sim. É que pessoas se conectam com pessoas, né? Até por isso que as marcas, essas marcas enormes aí, vale mais a pena para elas investir no influenciador. Sim. Que volta lá pro que a gente falou ali atrás. Exatamente.
Além da aprovação social. Além da aprovação social, que se o influenciador tá usando, é bom eu vou usar também, ele tem... As pessoas que seguem aquele influenciador têm alguma afeição por ele. Exato. É o chamado a venda orgânica, né? Sim. O cara não precisa gastar quer dizer, a empresa gasta, mas o vendedor, o influencer, por exemplo, se ele quiser vender sem um curso dele, só com o pessoal que tem uma afeição dele, muitas pessoas dele vão comprar só porque gostam dele. Por isso também eles falam muito da importância de você ser uma pessoa normal. Para as pessoas se visualizarem em você. Eu já vi acontecer isso. Tem um cara chamado Thiago Reis, ele tem uma empresa de gestão financeira, algo assim, não lembro exatamente como é a empresa dele. Se é que ele publicou livros sobre investimentos, empresa de investimentos. Ele publicou livros sobre investimento, como você investe aqui, investe ali, enfim. E aí ele montou o Instagram da empresa dele, chamado Sul Investimentos. O Instagram não deu certo. Aí ele montou o Instagram dele, Thiago Reis, como dono da empresa. E ele falava sobre o dia a dia dele na empresa, como ele aplicava numa empresa e como não aplicava em outra, como ele visualizava tudo isso. E ele começou a ganhar seguidor no Instagram dele, não da empresa. Exato. E aí ele começou todos os produtos que ele queria vender na empresa dele, pelo Instagram da empresa, começou a vender pelo Instagram dele, porque pessoas se conectam com pessoas. Exato. E aí outra coisa da Tupperware, geralmente elas pedem para as revendedoras revenderem na casa delas, que é justo também. Eu tô me sentindo acolhida, ela me recebeu na casa dela, obrigada. Tudo isso aumenta a afeição. E aí, pensando em afeição, então ele começa agora a discorrer como é que eu faço para as pessoas gostarem, então, de mim, para que eu consiga vender mais. A primeira coisa é a atratividade física, que ele chama de efeito auréola. Você pode ser muito legal, você pode ser sorridente, você pode ser simpático, só que as pessoas só vão descobrir que você é legal, sorridente e simpático se primeiro elas interessarem em falar com você. E, queira você ou não, as pessoas tendem a gostar daquelas pessoas que elas consideram esteticamente mais bonitas. Sim. Então, se você não se veste mal, os outros não vão ter interesse em saber se você é legal, simpático e bom de papo. Porque você se veste mal. Logo, aquela pessoa não vai querer. Entretanto, a gente tem que saber também que existe essa coisa que eles chamam muito de representatividade. Então, por exemplo, eu tenho cabelo enrolado, certo? Então, eu sei os meus percalços com o meu cabelo enrolado, que é mais difícil de pentear, faz mais nó, precisa de um cuidado especial. Porém não. E aí, seguindo essa ideia, eu tenho a tendência a gostar de uma pessoa que tem cabelo enrolado também e que usa o cabelo enrolado do mesmo tipo que eu, porque ela provavelmente usa o mesmo produto que eu. Então, tem muito isso do que a outra pessoa acha bonito. Então, você é bonito, mas às vezes a pessoa, você é bonita de um jeito que aquilo é uma ofensa pro outro. Então, se você se veste de preto, eu também sou me visto de preto, eu tenho a tendência a me conectar com você. Então, usar isso é muito bom. O Jota, inclusive a gente trouxe do livro dele, ele fala isso, semelhante atrai semelhante. Exato. Se você analisar, vou falar na minha área, né? Advogado, muita gente fala mal de advogado e nós falamos mal um do outro. Mas se alguém de fora falar mal da gente, a gente se une contra essa pessoa. Então, quando se você tá conversando com alguém, e você, no meu caso, você é um advogado, eu converso com outro advogado, eu fico propenso, e ele também fica propenso, a gente se aproximar mais, porque nós dois somos semelhantes. Nós entendemos e gostamos, teoricamente, das mesmas coisas. Então, aí aqui, voltando para a afeição, você se sente propenso a aceitar o que aquele semelhante quer te entregar, porque ele parece com você. Então, se ele parece comigo e ele gosta das mesmas coisas que eu, se ele quiser me apresentar alguma coisa, eu provavelmente vou gostar daquilo também. Exato. E aí, olha como é sério isso. Economistas que examinaram amostras americanas e canadenses descobriram que indivíduos atraentes recebiam, em média, de 12 a 14 vezes mais que os seus colegas considerados não atraentes. Isso é uma pesquisa de Hammerschmidt e Biddle, de 1994. Olha quanto tempo isso aqui já é dito. E aí, o outro gatilho é justamente essa semelhança que a gente acabou citando. E aí ele fala assim, esses pontos em comum à primeira vista insignificantes podem influenciar decisões que vão bem além da compra de um seguro ou da resposta de uma pesquisa, chegando até mesmo à escolha de um cônjuge. Isso eu uso muito, então, por exemplo, quando eu sei que alguém é da área da saúde, eu falo, nossa, eu também.
já estabeleci ali um vínculo com a pessoa. Porque essa fato da semelhança vai muito além do que a gente imagina, sabe por quê? Quando eu me reconheço em alguém, se eu disser não para essa pessoa, é como se eu estivesse dizendo não a mim mesma. E aí eu estabeleço até um vínculo da coerência. Quer ver? O Joe, ele fala assim, eu sou adventista. Eu não sou, mas eu falo assim, nossa, eu adoro a igreja adventista, eu também frequento. A partir desse momento, qualquer projeto que eu apresentar pra ele, é como se ele tivesse... se eu usar esse gatilho do tipo, olha, isso aqui vai ajudar muito em projetos relacionados à igreja adventista, porque eu gosto muito da igreja adventista. Se ele disser não a esse meu projeto, porque eu tô usando os gatilhos corretos, é como se ele estivesse dizendo não à igreja dele. Ou seja, ele leva isso de fato pro coração. Então, saber usar esse gatilho vem muito a calhar. Quer dizer mais alguma coisa em relação a isso? E eu parti para as defesas, acabei de achar a defesa aqui. Então, podemos. Ele diz aqui que nós precisamos considerar a abordagem da pessoa, né? Se ela tá se fazendo de sua amiga, por exemplo, teve uma... Eu não posso falar disso. É sigilo do advogado do cliente. Ah, tá. Mas enfim, teve uma pessoa que ela ficava falando comigo que ela queria minha ajuda num caso. E no final eu não ajudei, mas porque por N motivos. Mas ela dava a entender que ela estava me fazendo um favor, que ela era minha amiga e que por isso eu precisaria ajudá-la, né? Então, teoricamente, eu acho que ela nunca leu esse livro, acredito não. Não, mas vai que a gente pensa na vida também. Mas ela meio que tem isso na cabeça dela. Ela tentou estabelecer uma afeição comigo, porque ela é minha amiga, não sei o quê, nunca foi amiga, mas quis estabelecer uma afeição comigo e colocar ali um princípio da coerência. Porque se eu assumo que ela é minha amiga, eu tenho que ser coerente e ajudá-la. Sim. Certo? Sim, e olha aqui, uma coisa que ele traz aqui que é muito legal é que ele conta a história de um repórter que ele era uma repórter da previsão, não lembro, de previsão do tempo. E, cara, ele era o repórter menos quisto pela audiência. Ele era ameaçado pelas pessoas quando chovia. E aí ele ficava sem entender, ele levou isso para psicólogo. Meu, por que as pessoas não gostam de mim? Não sou eu que tô fazendo chover, eu só tô noticiando. E aí aqui sai um estudo falando assim, existe uma tendência humana natural, lembra? É natural, é o clique zoom, a desgostar de uma pessoa que traz informações desagradáveis. Ainda que ela não tenha causado a má notícia, a simples associação basta para estimular a nossa aversão. Isso foi um estudo de Mannis, Cornell e Moore, de 1964. E aí ele traz aqui em que parte do livro está esse estudo. E é engraçado falar isso porque aconteceu comigo não, mas aconteceu essa semana. Nós estávamos trabalhando e uma colega do trabalho falou a seguinte coisa. Ela não é de São Paulo, ela não gosta muito de São Paulo. Ela assim, nossa, que dia lindo tá hoje. Só que ela não gosta de São Paulo. A partir do momento que ela elogiou São Paulo, ela se viu na obrigação de soltar algo que não fosse positivo. Ela falou assim, um dia lindo pra ser assaltado. Porque em São Paulo é muito perigoso, ela detesta isso. E aí, outras colegas de trabalho, aí na hora eu falei assim, credo menina, não fala um negócio desse. Meu, teve umas meninas que ficaram ofendidíssimas com o que ela disse e elas começaram a falar assim, sem tomar cuidado com o que você fala, agora eu não quero ir embora, porque agora eu tô com medo de ser assaltado. Escuta, ela ter falado isso ou não tornou São Paulo naquele dia mais ou menos perigoso. Não é a menina que causa o assalto. Mas o fato dela ter relembrado que São Paulo é perigoso e pode ser assaltada, plantou nas outras meninas o medo de saírem e serem assaltadas. Então, quem leva a notícia ruim, em geral, vai ser tido como vilão. Então, se você puder, outra forma de você evitar esse princípio aí de afeição é evitar ser aquele que leva notícias ruins. Príncipe. No caso, você tá vendendo. Hã? No caso, você tá vendendo a ideia. Não, em qualquer coisa da sua vida, eu digo. Mas eu me refiro à defesa, eu tava me referindo no sentido de eu tô recebendo a ideia e a pessoa quer que eu compre dela, entendeu? Eu não tava tentando dar um segmento na sua ideia, não. Só tava adicionando uma outra ideia que ele traz no livro. Por exemplo, no Príncipe, que o Maquiavel, ele dá o conselho. Faça com que as notícias ruins sejam enviadas por alguém e sempre seja você a dar as boas notícias que ficam em evidência. Assim as pessoas detestarão outra pessoa e que, se necessário, você faz essa pessoa ser um inimigo em comum entre você e seu povo, do que elas detestarem você mesma. Achei isso mega legal. Maquiavel lá
Sim. e já sabia dos princípios da persuasão. Basicamente, para você se defender, então, o que você tem que fazer? O produto, ou o serviço, ou o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo porque eu gosto do vendedor, e vendedor não é literalmente tá vendendo uma coisa. Eu falo, Tem isso também. quem tá te entregando aquela coisa. Pode ser um amigo que quer que você viaje com ele, tá? Mas você não quer viajar, ou você não tem dinheiro para viajar agora. Você tá viajando porque você quer viajar, ou porque você gosta muito do seu amigo. Se a resposta for, eu gosto muito do vendedor, não faça. Exato. Se você tá agora, se eu quero comprar o produto e o plus é o vendedor que é um amigo meu que eu gosto, eu vou comprar o creme da Avon. Sim. Tá? Avon pode patrocinar a gente, se você quiser. Mas eu sempre faço isso. Quando eu quero comprar alguma coisa, eu vejo se alguém ao meu redor já vende. Porque eu já quero comprar essa coisa. E aí ele até fala assim, sempre se faz a pergunta, eu passei a gostar mais desse sujeito que só conheço há 20 minutos mais do que o esperado? Se sim, cuidado com a compra que você vai fazer. Vai pra casa, conversa com alguém antes e vê se você não tá agindo pela emoção. Porque ele até fala, lembre-se sempre que o vendedor não vai junto com o produto. Vai só o produto. E às vezes o produto chega em casa e você olha e fala assim, por que eu comprei isso? Só porque a pessoa foi muito bacana. Às vezes você dá pra alguém um produto que você nem vai usar. Exato, exato. Porque o vendedor legal não vai junto. Sim. Podemos pro Sim, próximo? Que autoridade. é, então, a arma, né, da persuasão chamada autoridade, deferência direcionada. E aí ele fala aqui, siga um especialista. O princípio da autoridade a gente conhece bem. Então, propaganda da Colgate. Colgate nos patrocina. A marca preferida ou 9 em cada 10 dentistas recomendam a marca. A marca mais prescrita, não sei o que. Toda marca faz isso, porque se um dentista está prescrevendo, logo ele entende muito sobre o assunto, ele tende a pessoa tende a comprar, que é aquela coisa que a gente já falou dos estudos científicos. Geralmente, as pessoas que vão a favor foi porque elas receberam um favor daquela farmacêutica. Então, olha como as armas estão muito relacionadas e no final você pensa, é porque aquela pessoa é autoritária, é autoridade no assunto, mas é porque antes ela recebeu um favor e aí ela escreveu ou prescreveu aquela medicação, mas porque antes a indústria farmacêutica está financiando ela. Olha que bizarro. Ele dá um exemplo que bizarro, que inclusive aconteceu na vida real. Quando a gente tava nesse livro, aconteceu, eu falei, meu Deus, tá no livro isso. Eu não lembro. De um cara que era um cientista, um professor renomado, e muita gente queria aprender com ele, ser a mentorada dele. E aí, só que, pra você mentorar dele, você tinha que assinar um contrato dizendo que você aceitava os testes dolorosos que seriam feitos. Professor de artes? Isso é a vida real. É o da vida real. Mas aqui ele dá um exemplo muito semelhante. Ah, sim. Tá? A gente viu no jornal que um professor de artes realmente fazia isso. Mas enfim, o que tá escrito aqui é que um professor, acho que ele era físico, cientista, não sei, mas tinha que assinar um contrato dizendo que você aceitava os testes dolorosos dele, e o teste era de choque. É um teste de choque, literalmente. E ver como o ser humano reagia àqueles choques. E aí, na hora, você seria a pessoa que apertaria o botão, seria sorteado, né? Era você e mais o professor e um outro aluno. Um dos alunos apertaria o botão e o outro tomaria o choque. E aí, digamos que você foi o cara que apertaria o botão e o professor mandaria você apertar o botão. E aí, primeiro, o outro aluno tomaria um choque de 195 volts. Depois de 200, 210, 225, 240. E a voltagem iria aumentando. Chegaria até 300 volts no momento que o cara que estava recebendo o choque começava a vomitar, passava mal, não sei o quê. Enfim, tinha uma cláusula. Se o cara estivesse tomando choque e usasse uma palavra, eu não lembro qual era a palavra, mas tipo abacaxi. Era pra parar, porque ele estava me aguentando. E o cara falava abacaxi, abacaxi. E o cara não parava, o professor mandava apertar o botão. A questão era, quem apertava o botão não era o professor, era o aluno. E o aluno não parava de apertar o botão. O professor só aumentava a voltagem. Por quê? Porque o professor era uma autoridade. E tem uma lavagem cerebral de que se a autoridade está falando, não tem problema fazer mesmo que o cara tá sofrendo ali. É uma autoridade. Depois descobriu-se que o teste, na verdade, era com a pessoa, porque o cara que tava sofrendo era um ator. Tava só fingindo tudo. Era a pessoa que tava apertando o botão, o teste era com ela. Mas as pessoas estavam apertando o botão, mesmo sabendo que era uma autoridade mandando fazer alguma coisa. Só por isso. Exato. E aí eles vão, essas pessoas que são cobaias desse estudo vão trocando eles de lugar. Então, por exemplo, eu que tô apertando o botão e o Joe é o médico. Então eu posso estar vendo a pessoa sofrendo. E eles perceberam que a pessoa que estava apertando o botão, ela se automutilava, ela pressionava muito a mão, ela mordia a boca com muita força, porque ela não queria estar fazendo aquilo, mas como tinha uma autoridade mandando ela fazer, ela seguia fazendo. E aí depois eles trocaram a pessoa de posição.
Então, eu não sabia que isso daqui era um experimento, eu sentava na posição de professor que mandava apertar e uma pessoa, né, Um outro aluno, por exemplo. que na verdade era do experimento, que sabia que tudo estava acontecendo, você apertava no botão. Então, quando eu, que não sou do experimento, identificava o outro sofrendo, mesmo que eu soubesse que eu tinha que continuar falando pro outro apertar, eu falava, não aperta, chega. Porque não é que eu sou malvada, é só que não tem uma autoridade falando, faça isso. Então, eu não faço. E aqui ele até traz uma frase bastante legal, que é aqui, ó. Não precisamos pensar, portanto, não pensamos. Quando a gente vê uma autoridade, a gente pensa, essa pessoa já pensou por mim, por que eu vou pensar? E aí é aí que a gente cai nesse gatilho, porque estamos reagindo e não raciocinando ao certo. Mais alguma coisa para falar nesse capítulo, Johnny? Na verdade, seria um exemplo semelhante. Eu tive um caso que aconteceu uma situação, era inventário, aconteceu uma situação, a família, antes de me contratar, consultou um outro advogado. O advogado deu uma resposta que não necessariamente era o certo a se fazer. Realmente não era o certo a se fazer. E a família começou a agir de acordo com o que o advogado falou. Porque o advogado é autoridade. Nem se questionava se a lei autoriza ou não. Aí quando chegaram, eu falei assim, vocês estão fazendo isso é ilegal. Eu falei assim, é legal, então vamos parar de fazer, vamos resolver. Aí eu resolvi a situação. Mas, por conta da autoridade, eles não foram no Google pesquisar, eu posso fazer X? Aí o Google ia responder, não pode, é proibido, é ilegal. Exato. Mas não, o advogado falou, a autoridade, vou fazer. E aí, só para fechar esse capítulo, ele fala então que nós temos que tomar cuidado com essa parte de símbolos. E aí ele fala assim, existe uma tendência então preocupante nós reagirmos ao símbolo. Quer ver que eu uso isso? Eu uso essa arma da persuasão. Eu tô fazendo uma pesquisa na minha tese de conclusão da especialização. E quando eu percebi que quando eu vou de jaleco, as pessoas aceitam assinar o termo de consentimento. Quando eu não vou por essa minha cara de criança, as pessoas não aceitam. Sabe o que eu fiz? Comecei a usar jaleco, porque no hospital que eu trabalho, só quem usa jaleco são os médicos, o restante da equipe usa eu chamo de pijama, porque é muito feio, mas eu esqueci o nome daquilo. É tipo um pijama mesmo. Que a doutora Sherry vende, né? Scrub. E só o médico usa o jaleco. E é tão engraçada essa simbologia de autoridade que um dia eu tava passando de jaleco pra ir coletar os dados. E uma das pessoas que estavam no corredor, que inclusive era uma pessoa que eu precisava falar pra pedir pra assinar o termo, falou assim, bom dia, doutora. Bom dia. Se ele quiser me chamar de doutora, ele que chama, eu não sou obrigada. E só porque o Corém fala que enfermeiro pode ser doutor. Então eu não tô mentindo, só tô usando essa simbologia a meu favor. Sim. E aí ele fala assim, que 3 tipos de símbolo bem importantes são os títulos, as roupas e até mesmo automóveis. E pra gente se defender dessa mania que a gente tem de olhar para os símbolos e não de fato para o que ele significa, né? Não de fato para o conteúdo, a gente tem que se perguntar, essa autoridade é mesmo um especialista? Temos certeza de que o especialista é honesto? A primeira pergunta desvia nossa atenção do símbolo e nos conduz a provas da posição da autoridade. E a segunda pergunta, que é se a pessoa é honesta, nos aconselha a considerar não apenas o conhecimento desse especialista, mas também a sua confiabilidade. Essas são maneiras da gente se defender. Inclusive, não necessariamente precisa ser de fato especialista. Ele coloca aqui o exemplo de um ator que ele fazia um papel de médico na televisão. Verdade. E aí ele começou a vender um produto, ele era... Tipo Herbalife. De um produto tipo Herbalife, assim, um negócio de saúde, assim, encapsulado, sei lá. E as pessoas compravam acreditando que tava tudo certo. Acreditando que é um médico falando inconscientemente. Porque o papel dele, ele era muito... Aquele ator era muito, tipo, aquele ator faz o médico. Então todo mundo achava que era um médico falando. E então, nós entramos no capítulo 7. E aí eu acho importante fazer algumas ressalvas. Nós vivemos, né, nesse podcast por prazer. E não é nada por isso, obviamente, senão, né, nosso cenário seria muito melhor, enfim. Fato é que precisamos pausar e voltar um outro dia. Então, se você notar diferenças, porque provavelmente terão, caso você esteja assistindo, pedimos desculpa, mas tivemos que interromper e continuamos no outro dia. Podemos agora dar continuidade ao capítulo 7, que traz o gatilho da escassez, uma das armas da escassez, e ele até fala:
para amar qualquer coisa, basta perceber que ela pode ser perdida. Isso aqui é um fato, até em questão de relacionamentos, a gente só percebe quando a gente perde. Entretanto, isso é muito utilizado para vendas. Quando a gente pensa que algo é escasso, parece que o valor daquilo aumenta e as pessoas ganham mais interesse por aquele produto, por aquele serviço, quando tem essa ideia de escassez ou de exclusividade, algo do tipo. Basicamente, é a lei da oferta e procura, onde você tem muita oferta e pouca gente procurando, o valor tende a diminuir. Porém, se tem pouca oferta e muita gente procurando, o valor tende a aumentar. É o que acontece, por exemplo, com joias preciosas. Você tem muita gente querendo, ou não precisa nem falar de joia preciosa. Um Rolex, por exemplo, um relógio Patek Philippe, esse relógio de grife, assim, tem muita gente querendo comprar, mas eles não produzem tanto assim. Então o valor de mercado dele, claro, também que envolve o marketing que eles criam, mas o valor de mercado dele sobe bastante. Exato. E aí que ele até fala, depois do depoimento de um dos leitores, é que ele traz assim: vale a pena perguntar o que torna a ideia de perda tão poderosa na vida humana? Uma teoria importante explica que termos evolutivos a primazia da perda sobre o ganho. Se alguém possui o suficiente para sobreviver, um aumento nos recursos pode até ajudar, mas não faz lá uma diferença. Porém, uma diminuição desses mesmos recursos talvez fosse fatal. Desse modo, uma sensibilidade especial à possibilidade de perda seria favorável à adaptação. Aí, quem traz esse estudo é Hasselton e Netley, sei lá, em 2006. E é por isso que nós, seres humanos, é uma das explicações porque nós, seres humanos, temos essa tendência natural a dar mais atenção para aquilo relacionado à perda ou aquilo que é escasso do que aquilo que tem em abundância. E ele traz que seria algo relacionado à nossa sobrevivência também. E aí, outra coisa que eu achei bastante interessante, que eu acabei de perder aqui, alguns psicólogos, eles trazem aqui que essa reação contra a escassez e contra a perda, elas começam a aparecer aos 2 anos nas crianças. Parece que eles se questionaram em que momento o ser humano se torna reativo à escassez. Porque quando a gente é bebê, a gente não entende, a gente não tem essa visão de futuro, de que algo pode acabar ou de que algo é escasso. A gente vive muito ali eu preciso, eu tenho, e que como os animais, eles não se preocupam em não sei, as formigas, ou enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Quando eles estão com fome, eles vão lá e caçam, e tá tudo certo. E aí eles trazem aqui que é o chamado terríveis 2 anos de idade, que é quando a criança ela entende, ela percebe que existe uma limitação da sua liberdade. E por que são chamados de terríveis 2 anos? Porque ela vai testar o tempo inteiro os pais ou os responsáveis para ver até onde vai a liberdade dela. E aí é que ele traz, porque a reatância psicológica deveria emergir aos 2 anos. Talvez a resposta tenha a ver com uma mudança crucial que a maioria das crianças sofre em torno dessa época. E aí começam a se reconhecer como indivíduos. E quem traz isso é Hall, em 2003. Já não se veem como meras extensões do seu meio social, e sim como seres identificáveis, singulares e separados. Esse conceito de autonomia em desenvolvimento traz naturalmente consigo o conceito de liberdade. Um ser independente possui opções, e uma criança que acaba de perceber isso vai querer explorar a amplitude dessas opções. Não devemos nos surpreender ou preocupar quando nossos filhos de 2 anos resistem incessantemente à nossa vontade. Eles chegaram a uma recente e empolgante perspectiva de si mesmos. E aí ele termina assim: como veremos adiante, sábios são os pais que fornecem informações altamente coerentes. Por que isso? Então, como a criança acabou de descobrir a liberdade dela e ela acabou de descobrir também que algumas coisas podem ou não faltar, ela começa a ter esse discernimento de futuro e de possibilidade de perdas. Aqui, eu que estou puxando realmente, o autor puxa isso, mas eu achei legal trazer também esse ponto, porque eu sempre gosto também de falar das crianças e de educação, é o fato de que se nós, como pais e educadores, não tomarmos cuidado com a nossa coerência com aquela criança, a gente está passando uma mensagem para ela extremamente importante. Então, se ela está testando ali até que ponto ela é autônoma ou autônoma, e ela fala, sei lá,
E eu falo pra ela, se você subir aí em cima, a gente vai ter que conversar depois. E eu não conversar depois com ela, ela entendeu que ali ela é livre, que ela vai subir e que não haverá consequências. E se eu ainda falo, se você subir aí, eu vou te deixar de castigo e em seguida eu subo, ela também tá entendendo que eu sou incoerente com aquilo que eu tô fazendo. Enfim, só achei legal que ele puxa esse fato e que ele traz que muito provavelmente essa ideia e esse interesse nosso pela limitação, pela escassez, começa nessa idade, que é quando a gente está se descobrindo talvez livres e testando até que ponto, e se nós, como responsáveis, não atuarmos nesse momento, essa criança vai ter dificuldades em saber o que de fato é limite e o que de fato é escassez, porque talvez para ela nunca vai existir a tal escassez. Ela vai acreditar que tudo é dela o tempo todo. Sim, eu já vi, na verdade, alguns pais fazendo isso com os filhos. Essa pseudo-escassez, né? Onde, na verdade, é uma proibição, né? Sim. E aí o pai fala, não coloca o dedo na tomada. E a criança vai lá e vai colocar o dedo. Tem alguns pais que falam uma vez só. Eu já vi isso acontecer na vida real. O pai falou uma vez só. E a criança não quis obedecer. Aí ele deixou o filho colocar o dedo na tomada. Pra ele entender como é que funcionava a coisa. Mas o fato é, essas limitações, na visão do autor, se tornam uma escassez porque é algo que não é atingível de forma fácil. Sim. Né? É isso que ele quis exemplificar aqui. Não, eu não entendi ele dizendo na forma de educação. A gente olha e fala assim, quando você cria uma limitação, você cria uma escassez para a pessoa que está buscando aquela coisa que você limitou. Ah, não, isso sim, mas é que ele também contextualiza e ele cita, tipo, isso que eu falei é o que eu li literalmente, que ele fala da educação também. Mas ele puxou pra isso e eu achei muito legal ele ter trazido esse ponto. E ele também fala que não são só os terríveis 2 anos, mas que na adolescência a gente também tem essa tendência a testar a nossa liberdade e isso dura a vida inteira. A questão é que chega momentos que a gente já tem certa maturidade, a gente não testa mais. Entretanto, o nosso instinto de querer coisas escassas ainda se mantém, talvez por aquela justificativa que aqueles outros estudiosos trouxeram, que tem a ver também com a sobrevivência, né? Se aquilo tem abundância, não vai nos matar, mas se aquilo é escasso, pode nos matar, por isso que a gente tem esse interesse maior. E tem uma ligação também, eu acabei de passar por aqui, eu tinha esquecido de falar. Nessa questão da escassez, levando em consideração o que ele já falou no livro todo, eu vou traçar uma linha aqui. Primeiro tem a coerência, né? Sim. Depois a autoridade e a escassez. Fazendo um mix disso tudo, eu lembro quando você vê, por exemplo, na televisão, falando esse é o carro mais vendido do Brasil. Aí você vai até a concessionária comprar o carro, por exemplo. Quando você chega lá, tem 2 unidades apenas daquele carro, não tem muitas unidades. No princípio da coerência, ele é tão vendido que tem pouco. Ele foi muito vendido, só tem mais 2 unidades. E aí o que o vendedor faz? Ele faz você meio que se comprometer em adquirir aquele carro, mesmo que você não adquira no momento. Ele faz meio que você se comprometer nisso. Quando você faz isso, você tem que manter o princípio da coerência na sua cabeça, né? Se você caiu no gatilho dele, você tem que manter esse princípio da coerência para comprar o carro. E levar em consideração a escassez, com certeza as concessionárias têm mais carros do que aqueles. Mas eles não vão apresentar ou levar para lá mais de 2, porque ele realmente quer transparecer que não existe muitas unidades a compra. Outro exemplo também é esse pessoal que vende curso online, que vende, olha, as vagas são limitadas, só vou vender 10 vagas, ou só vou vender 100 inscrições, 100 vagas. Só que a plataforma é online. A plataforma aceita quantas pessoas ele quiser comprar. Ele que inventa uma limitação mentirosa ali para as pessoas acharem que existe uma escassez e preciso comprar agora. E daqui 3 meses ele lança o mesmo curso de novo. Então não existe uma escassez de fato, né? É só uma jogada de marketing das pessoas. Então tem que tomar cuidado o que é realmente uma escassez e o que é jogada de marketing. Sim, exato. E aí ele traz aqui que isso que a gente está falando até agora, essa reação que a gente tem quando é o escasso, eles chamam, os pesquisadores, eles trazem como reatância psicológica. E aí ele traz que quando algo se torna menos disponível, nossa liberdade é cerceada. Isso significa eu não sou mais livre para querer aquilo sempre que eu quiser. Então, eu não sou livre para querer uma Porsche quando eu quiser, por isso que a Porsche é a Porsche. Eu não sou livre para ter um anel de ouro quando eu quiser, por isso que ouro é ouro.
Enfim, e isso isso é gerado em nós ali com os 2 anos de idade. Isso ficou, então, bem claro que eu já falei algumas vezes. E aí ele traz aqui, então nossa liberdade de possuí-lo fica limitada e experimentamos uma relação a isso com um desejo crescente. Raramente reconhecemos, porém, que a reatância fez com que desejássemos esse item. Tudo o que sabemos é que nós queremos. Então, uma das formas da gente evitar é se questionar por que eu quero isso. Será que eu estou numa reatância psicológica? Se eu estou reagindo a escassez? Ou será que, de fato, eu desejo aquilo? Será que é algo que vai me satisfazer por um propósito meu? Ou simplesmente porque eu estou reagindo de maneira instintiva, né? Na hora eu não tinha pensado nisso, mas agora que você comentou, eu pensei naquele que me prepoder da Natália Arcuri. Sim, verdade. Quero, posso, crer, que mereço, de preciso, o preciso já bata, já. Que me Posso. posso, devo. Devo. Então, no devo e no preciso, você já cairia por causa da reatância, pra você lembrar se você não tá reagindo. É uma forma de se defender dessa escassez que as pessoas... O livro da Nath, na verdade, são as armas da persuasão ao reverso. Porque ela ensina como a gente não cair, um dos capítulos, na verdade, a não cair na dos vendedores. E aí ela faz, só que ela não usa, tipo, os termos armas da persuasão, mas você falando agora me remeteu que, na verdade, é a defesa deste livro. Inclusive, nós temos episódio do Me Poupe. Tá no card. Exato. E aí, uma coisa que ele traz aqui também pra gente, quando a gente quiser vender ideias, é que ele fala aqui, ó. Podemos ver que as informações não precisam ser censuradas para que as valorizemos mais. Basta que sejam escassas. Porque também tem aquela história, né? Quando a gente é jovem, por exemplo, sempre tinha aquela parte da biblioteca que ninguém podia entrar. E era justamente a parte que todo mundo queria entrar. Ninguém queria ir na sessão de literatura que o professor estava discutindo, mas todo mundo queria ir nessa parte proibida. Então, mas talvez censurar também vai gerar um interesse. Mas se você tornar aquilo escasso, gera ainda mais interesse das pessoas. Então, talvez seja uma alternativa, porque a gente tá falando de venda. Então, censurar, você não consegue vender. Agora, se você tornar escasso, você certamente... Mas, na verdade, quando você... até mesmo... Acho que foi no governo Reagan, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos, que teve a lei seca, a proibição de venda de álcool, a venda não parou. Na verdade, a venda foi transferida para a máfia italiana. A máfia começou a controlar a venda de álcool Nova York, nos Estados Unidos, porque foi censurado. Mas mesmo assim, as pessoas queriam mais agora. Sim. Então, censurar não necessariamente vai proibir o uso do que você quer censurar. E aí ele traz aqui uma coisa extremamente importante para a gente usar em qualquer área da nossa vida, principalmente como pais educadores. Uma vez que você dá liberdade... Acho que em toda a família. Uma vez que você dá uma liberdade para alguém, em qualquer área, em qualquer produto, essa liberdade não será abandonada sem resistência. O que isso significa? É melhor você restringir muito e abrir depois do que você abrir primeiro e restringir depois. Porque se você restringir bastante e abrir depois, isso vai ser visto como uma benevolência. Agora, se você abrir muito e tentar restringir, isso vai ser visto talvez como um ato autoritário. E isso serve em qualquer área da nossa vida. Essa parte eu achei muito legal. Lembrei do grupo de moça da minha igreja que teve uma confusãozinha semelhante, porque todo mundo podia dar opinião. E daqui a pouco não podia. Depois, quando a líder quis não deixar mais dar opinião, o grupo meio que acabou. Ou com filhos. Então a criança sempre pôde comer tudo que ela queria. E aí, daqui a pouco você quer dar salada, vai ser mais difícil se você sempre deu salada e daqui a pouco você oferece um doce. Até porque a aceitação também vai ser melhor. Enfim, esse aqui eu achei sensacional. Lembra muito o que Maquiavel fala sobre o governante com o povo, né? Sim. Da forma que ele trata o povo. Exato, aqui ele fala, isso vai desde política até a família. Então, enfim, é uma lei universal aí. E aí ele fala aqui, não devemos nos surpreender então que as pesquisas mostrem que pais que impõem regras e disciplinam de modo inconstante, em geral, criam filhos rebeldes. Isso foi estudado em 1979 por Litton e por O'Leary em 1995. E isso aqui que eu gosto, é o tipo de livro que no final de cada parágrafo tem referência. E ele fala aqui, nessa questão de escassez, ele fala que se você quer realmente que algo seja feito, tem 3 opções
pra ser feito, né? Você mesmo fazer, que aí você não tem que esquecer que você mesmo tem atrás. Pagar caro para alguém fazer por você, que ainda assim tá pagando, ou proibir seu filho adolescente de fazer. Sim, é nessa parte que ele fala dos adolescentes, Sim. tô um pouquinho mais pra frente. E aí ele continua aqui falando outro ponto, que é muito importante. Você, além do escassez, ser um gatilho para nós seres humanos, porque a gente já falou da reatância psicológica, algo que começa a partir dos 2 anos e blá blá blá. Quando algo é escasso e você ainda compete por ele, o valor e a vontade que nós sentimos por aquilo se torna muito maior. Então, eu acho que o carro é um bom exemplo e é muito comum, pelo menos aqui no Brasil, no momento em que eu estou atual, entre homens existir uma competitividade de carro. Então, um homem, ele mostra ser ele é superior a outro homem em alguns eventos, dependendo do carro que ele chega. Não sei se o Joe vai poder falar isso comigo, mas eu percebo que o homem tem muito disso. Então, ele vai falar assim, nossa, olha o carro que o Joe tá andando. O Joe, ele pode estar na bosta. E às vezes ele tá com um celular que nem é tão bom assim. Mas o fato do carro, o cara não vai reparar que o celular dele não é coerente com o carro que ele tem. Mas ele vai reparar que o Joe tá andando de carro bem. Eu percebo isso, pode ser que eu esteja errado. Eu não vejo dessa forma, não. Eu vejo que tem alguns que são arrogantes, que eles, por conta do carro, eles vão se achar superiores. Mas eu vejo o carro como um troféu. Não necessariamente como sou melhor que você. Mas, tipo, eu conquistei muito e eu posso comprar esse carro. Olha que quem tá com troféu ganhou. Sim, mas não vejo sendo o cara querendo mostrar que é melhor que o outro. É só o troféu que eu consegui. Eu vejo, assim, em algumas relações que existe uma energia aí subliminar entre os homens que o carro vai mostrar quem tá melhor que o outro. Sim. E a mulher, eu, pelo menos do ambiente que eu estou, não percebo isso. Fato é que... A mulher tem com bolsa, com roupa. Pode ser. Fato é que É verdade. a competitividade nisso é que torna o carro ainda, ou a roupa, ainda mais valiosa. Porque eu não só quero chegar lá, como alguém chegou antes de mim. Sim. Então, esse sentimento de competitividade, e aí se, por exemplo... Eu acho isso maravilhoso, esse capitalismo competitivo, mas... fala errado. Exato. E aí tem as suas nuances, tem seus pontos positivos, negativos, enfim. O fato é que quando a gente tá falando de vendas, se o Joe, por exemplo, quer ver uma coisa que a escola Conquer faz muito isso, falo isso, tenho propriedade porque sou aluna da escola Conquer e virei aluna da escola Conquer por causa disso. Os caras só ganham de todos os lados. O que eles fazem? Eles te dão um curso gratuito. Então, olha só, eles estão te dando algo em troca. Lembra qual é o... Reciprocidade. Exato, é o princípio da reciprocidade. Então, eu te dou algo. Você já está grato por eu ter te dado algo. São cursos, e cursos realmente bons, que aumentam o gatilho da reciprocidade. E aí, eles fazem o seguinte. Joe, se você indicar esse curso para 5 amigos, eu libero tal coisa para você. Se você indicar para 10, eu libero tal coisa. Se você for o primeiro, se você for a pessoa que mais indicar, e aí já não tem mais número. Se você for a pessoa que mais indica cursos, você ganha uma viagem para tal lugar, com tudo pago, no Hotel X e com a conversa com os nossos melhores mentores. Eles realmente dão isso, só que o hotel, com tudo incluso, saiu muito mais barato do que o número de alunos que você indicou para eles. E as pessoas, elas competem muito para ficar em primeiro lugar. Sim. Ainda que valesse uma bala. O fato não é o que elas vão ganhar. O fato é o sentimento de estar em... Claro, vai ganhar vale muito, mas assim, estar em primeiro lugar. Então, eles ganham porque eles colocam as pessoas para competir entre elas e quem tá ganhando no final são só eles. Então, se você fizer isso com o seu curso, então, concorra a um curso e você coloca um sentimento de competitividade no seu cliente... Ele vai querer, mesmo que ele nem use o curso depois. Só o que você falou aí, eu vi reciprocidade, aprovação social, afeição. Coerência também, porque eles prometem um curso bom e realmente o curso é muito bom. Mas o curso da coerência é de quem compra, não? Não, nossa. Na lógica é de quem compra. Não, eles podem tentar fazer o gatilho da coerência comigo também. Certo, mas eu vi aprovação social, afeição, porque é um amigo indicando para outro. Também. Olha os caras. Mas os cursos deles falam muito, eles indicam esse livro no curso deles também. Enfim, esse fato. Então, se você puder gerar esse sentimento de competitividade para vender uma ideia, então você quer muito que alguém vá no seu evento.
coloca aí a galera pra competir. Quem perdeu vai querer ir no evento só porque o que ganhou dele vai naquele evento. Mas realmente, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas a questão do carro, realmente, talvez seja alguém querendo se mostrar no fundo. Eu nunca pensei por esse lado, mas talvez seja no fundo, tipo, eu sou campeão e você não. Eu não acho, assim, a pessoa tem isso no inconsciente, mas eu acho que aqueles que vêm geram, assim, o sentimento de competitividade é muito mais gerado naquele que viu o outro do que o de fato que está. O que está, ele já entendeu que ele chegou lá. Ele não precisa, talvez, provar isso pra ninguém. Então, ele vai andar com o carro dele. Não porque ele quer mostrar isso, sim porque o carro é dele e ele quer andar. Agora, os que estão assistindo ele andar naquele carro vão falar assim, esse cara já tá com esse carro. E ele chegou nesse carro antes de mim. Então, acho que o Sente esse cara fez, vamos ver esse cara quer fazer a mesma coisa. é mais gerado naqueles que assistem do que de Aí fato se o cara é um invejoso, vai falar que tá traficando droga, coisa do tipo. pode ser. Agora, Se você é um vendedor, você É. pode dizer assim, agora se for um cara humilde, ele fala assim, como é que você fez pra conseguir esse carro? Vai lá conversar com a pessoa e talvez você consiga também um. exato. E aí, então, ele faz aqui uma reação de defesa, é que pra gente tentar bloquear, o que a gente já falou, inclusive, bloquear esse sentimento instintivo que nós temos quando nós vemos a escassez. E se o cara for inteligente, ainda colocar uma competição associada a essa escassez, é a gente pensar, é usar a nossa capacidade de pensar, do tipo, por que eu quero isso? O que de fato atingir essa determinada posição ou comprar esse determinado produto traz pra mim? Se for só um status, ou se for, talvez você queira aquilo só porque fulano tem, você caiu no gatilho dos caras, né, da pessoa que tá tentando te vender. E aí ele até fala, a alegria não está em experimentar uma mercadoria escassa, mas possuí-la. É importante não confundir as duas coisas. Às vezes a gente não quer aproveitar de fato um carrão, uma roupa. Gente, fato é, tem umas roupas horrorosas. De grife. Horrorosas. É. E você não fica bonito naquela roupa. Aquela Balenciaga mesmo, eles estão zoando o consumidor, eles colocam um negócio A rasgado. gente não precisa ir muito longe. Tem umas roupas na Zara que são ridículas. São horrorosas. É verdade. E são caras. E as pessoas compram. Não só isso, as pessoas usam. Então você de fato não está aproveitando o sentimento de usar aquela roupa no sentido de eu me sinto bonita. Você está querendo mostrar que você conseguiu comprar aquilo. Tá E aqui eu pra te aquela acho marca. de uma puta coragem, desculpa o palavrão, usar aquilo, porque tem umas que são horrorosas. Eu vejo as pessoas comprando e me imagino, meu Deus, se eu usar um negócio, na TV também, se eu usar umas roupas que os famosos usam no metrô, primeiro que a polícia não deixa ninguém entrar no metrô com aquelas roupas, sabe? Enfim. Fato é que ele fala aqui, então você tem que tomar cuidado que se você tá alegre pela experiência que aquele produto ou aquele serviço te proporciona, ou você tá só alegre e feliz porque você vai poder chegar na próxima reunião de amigos ou de família e falar assim, eu possuo tal coisa. Fica aí pra gente pensar. Vamos então para o capítulo 8, podemos? Sim. Sobre influência instantânea, consentimento primitivo para uma era automática. E aí aqui ele começa, enfim, com uma discussão, e aí ele fala aqui, ó, erros crassos. O 8 é o último capítulo, né? Sim. Eu detestei esse no capítulo. Vamos ver. Erros crassos. Erros que, quando explorados por pessoas espertas, fazem com que pareçamos tolos ou coisa pior. Ao mesmo tempo, um tema complicador análogo está presente aqui. Embora depender de um só aspecto dos dados disponíveis nos deixe suscetível a decisões equivocadas, o ritmo da vida moderna exige que usemos com frequência esse atalho. O que está dizendo aqui? Na verdade, eu entendi, pelo menos assim, que esse último capítulo, ele está dizendo que nós não somos ruins por cair em determinados gatilhos e em armas. Na verdade, em 80% do tempo, esses gatilhos que as pessoas às vezes usam contra nós, eles foram feitos justamente para que hoje nós, seres humanos, estivéssemos, ou estamos, no caso, no topo da pirâmide. De pirâmide financeira. Social? Não, dos animais, mesmo. Alimentar? Isso. Não é pirâmide alimentar, é pirâmide alimentar. Tá me soando estranho, pirâmide alimentar. Fato é que o que nos fez chegar aqui é justamente essa capacidade de decisão muito rápida que nós temos. Os nossos instintos foram aprimorados. Alguns não foram retirados, mas a gente aprimorou. E em 80% do tempo, isso dá certo. Então,
muitas vezes, o fato de eu ver se alguém é coerente ou não, eu vou tomar a decisão correta. A questão é que as pessoas descobriram, no caso, o próprio Robert descobriu isso, estudou sobre isso, e ele entendeu que isso é usado contra nós, como vendedores, e em diversas outras áreas. Mas se não for usado para o nosso mal, isso é muito positivo, porque a gente consegue tomar decisões rápidas sem ter que analisar todo o contexto, basta pegar gatilhos rápidos. Isso foi o que eu entendi do Caput, e eu gostei, porque senão as pessoas começam a achar que, nossa, isso é muito malvado, que ruim, eu sou um burro, que cai nos gatilhos, e não. Você usa isso o tempo todo para sua sobrevivência. Só tem que tomar cuidado que, às vezes, você toma atitudes que inconscientemente seu cérebro entende que é para sua sobrevivência e, na verdade, você só tá caindo numa cilada. Algo a mais a dizer, além de que você não gostou dessa? Eu entendi, na verdade, desse capítulo, que essa influência instantânea é o que as pessoas passam para vender. Sim. Então, aqui, ó, deixa eu achar aqui, tem eu até grifei esse texto, essa parte, que ele fala que existe uma diferença muito grande de você comprar porque aquilo é ou porque aquilo parece ser. Uhum. E muitas vezes a gente compra ou a gente adquire algo, não necessariamente comprar voluntariamente, mas a gente adquire algo porque parece ser, não porque de fato é. Aí ele fala aqui, ó, é comum tomarmos uma decisão sobre alguém ou algo sem empregarmos todas as informações disponíveis. Em vez disso, usamos apenas uma parte bastante representativa do total. Uhum. Então o que ele está falando muitas vezes você está comprando só porque você aparentemente viu uma autoridade, aparentemente viu alguma coisa ali, não porque você de fato quer aquele produto, porque você de fato quer aquele serviço. Mas eu acho que eu tô dizendo que eu não gostei desse capítulo, é porque eu achei uma reprise de tudo que a gente já leu. Aí pra mim foi muito maçante esse capítulo. No caso, eu adoro quando tem esse reprise. Porque ele até fala, ele reprisa todos os gatilhos, que só pra gente reprisar aqui também pra vocês. Caso você seja como o Joe, você tá testando, então, nesse caso, eu agora que repriso no final. Que é a reciprocidade, coerência, aprovação social, afeição, autoridade e escassez. Esses são... O problema não é reprisar, porque nos outros capítulos eu reprisava também o que a gente estava lendo. No Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, por exemplo, eu sempre reprisava o que ele tinha falado nos outros capítulos. O problema é que o livro inteiro, pra mim, foi maçante. E aí, quando ele chegou pra falar tudo de novo, me encheu o saco. Pode ser, porque, de fato, o livro todo pra gente foi um reprise de tudo que a gente veio escutando na nossa vida. Nossa vida toda não, mas desde que a gente começou a estudar sobre isso. E aí ele finaliza, então, falando, sobre tudo isso que a gente falou até agora, e eu gostaria de a gente finalizar esse curso não, que é esse episódio, que é a maneira como ele também finaliza, pelo menos o meu livro. Não sei se todos os livros são assim, que alguns livros ele tem a parte de resumo e perguntas de estudo, que é de fato você estudar sobre o livro. E aí a última pergunta, acho que é a última mesmo, né? A última pergunta é: as 3 lições mais importantes que você aprendeu nesse livro sobre o processo de persuasão. Para você, quais foram as 3? Mais importantes? Não faço a mínima ideia. Te peguei de surpresa. De calça curta. Não, mas o que eu mais utilizo no meu treinamento para a OAB? Autoridade, porque eu passei nesse método, então eu sei como é que funciona e você pode fazer igual. Então, para mim, isso é importante. O que mais? Eu acho que você usa coerência também. Quando você faz a pessoa acreditar que de fato ela precisa, no sentido assim, você concorda, você concorda que na sua graduação inteira você não teve o ensino que você precisava ter e você vai continuar aí? Você não acha que é melhor você começar? Não sei se eu aprendo pra pessoa que, na verdade, a faculdade não ensinou ela a passar na OAB, ensinou ela só a ler o texto e interpretar a lei, mas não passar na OAB. E aí, envolve a coerência também. Agora, o terceiro... A afeição. Você toma cuidado com a roupa que você tá vestindo. Você não tenta estar muito longe dos seus alunos, mas ao mesmo tempo você também não quer estar muito perto. Eu não quero me apresentar como um gênio, porque senão eu fico muito longe dele. É verdade, é isso mesmo. Mas você toma cuidado também, tipo, eu tô perto de você, mas nem tanto, porque se eu estivesse muito perto eu não teria nem passado na OAB, mas eu tô no lugar onde você gostaria de estar. Pra mim, acho que são esses 3 mesmo. Pra mim, as lições mais importantes, assim, claro que a gente usa o tempo todo, mas uma lição muito legal que eu gostei foi a parte lá da idade das crianças. Sempre que envolve criança e desenvolvimento, eu sempre vou gostar mais. Então, essa parte dos 2 anos e da adolescência,
que é quando a gente começa a entender até que ponto a gente pode ir, começa a se interessar pelo que é escasso. Achei muito massa, me interessou bastante, que acabou sendo, então, o gatilho da escassez. Outro ponto que eu gostei bastante das armas da persuasão foi a afeição, isso é fato, e eu já uso isso, e da autoridade. Então, a afeição, eu sempre tento, porque como eu trabalho com gestão, eu sempre tento me adaptar à vestimenta da pessoa que eu tô. Então, se eu tô num projeto relacionado à enfermagem, eu vou estar de cabelo preso, sapato fechado, unha cortada. Se eu tô num projeto mais de diretoria executiva, eu vou pintar minhas unhas, vou deixar uma unha um pouco maior, vou usar brinco, para aquela pessoa que está conversando comigo se veja em mim. Porque a tendência dela é concordar com ela mesma. Sim. Outra coisa que me marcou, acabei de lembrar de uma coisa. Eles fizeram um estudo no estádio. E aí era o seguinte, por que a gente, quando o nosso time, vou fazer, quando um time que eu torço vence, eu não falo eles ganharam, eu falo nós ganhamos. Porque se ele perder, eu fico muito chateada quando ele perde, porque é como se eu tivesse perdido. Sim. Porque se eu torço pra ele e ele perdeu, significa que eu sou incompetente o suficiente pra torcer pra um time que perde. Então, é por Ele isso. faz parte daquilo. Exato. E nem lembro porque eu cheguei nisso agora, mas foi uma das lições que eu achei muito legal. Ah, lembrei. Aprovação Isso, social. a afeição também, porque se a pessoa se vê em mim, ela vai tentar não discordar do que eu tô falando, porque senão ela tá discordando dela mesma. Então, esses foram os 3 pontos que mais me marcaram. Sim. Deixando claro que esse livro aqui, Armas da Persuasão, quando eu falo mal dele, não significa que ele é ruim. Ele é um ótimo livro. Se eu não soubesse nada do que está escrito aqui, se eu tivesse lido pela primeira vez... Tem que ler umas 3 vezes, Então você, ao invés de pagar 500, 797 reais, que geralmente faz 797 reais, num curso daquele carinha que vocês seguem no Instagram. Nossa, eu tomo um banho. Pode Acabou o continuar. microfone. Não é o microfone não, mas eu... Enfim, ao invés de você pagar 700, 800 mil reais num curso do cara que ele literalmente leu isso aqui, gravou um vídeo sobre isso aqui, sobre cada capítulo ele tá vendendo pra você por R$1.000, paga numa... Quanto custa isso? Paga não, você dá like nesse vídeo e compartilha, porque aqui tá grátis, tô brincando. É verdade, compra o livro. Mas de verdade, gente, eu fiz cursos, desculpa Conquer, mas cara, as aulas eram capítulos, mas eles são muito honestos, eles falam que eles tiraram desse livro, eles falam pra gente ler o livro, mas é uma questão, de novo, né, a nossa era moderna quer coisas fáceis e rápidas, a gente não quer mais ficar perdendo. Mas acaba sendo um desperdício. Porque se você vai pagar... Não passa de 100, não é possível. Não passa sem reserva. São 50 reais. É, o caro ainda, porque se você comprar usado, sebo, tem enfim, esse livro tá muito famoso. 50, 70 reais você compra um desse, ao invés de pagar 800, 500, sei lá, num curso do cara que segue no Instagram, que fala sobre copywriting, sobre Tem tudo aqui. Gente, marketing. basicamente tudo que tá na internet saíram dos livros. Exato. Nós somos preguiçosos demais pra ler livros, então a gente acha que o cara é genial. Exatamente isso. E muitos deles ainda, na verdade, saem de livros em inglês. Aí a galera que sabe inglês fala como se fosse algo inovador no português, e na verdade não é. Exato. Já falaram isso. É que demorou pra chegar no português e a gente fica achando que é algo... Mas aí até a didática da pessoa, não citar a fonte dela. Também. Enfim, acho que esse fora do ensinamento que a gente trouxe pra hoje, né? Exatamente. Nós esperamos muito que vocês tenham gostado. O link do livro está na descrição, do Kindle também. Esse aqui do John é o leve, né? Ele comentou. Se vocês quiserem. Eu gostei do leve também quando eu li. O leve não vende mais, a Saraiva tá... Não, vende mais. A Saraiva tá Verdade. oficial. Então, o Kindle, nós deixaremos o link aqui embaixo. Não esqueçam das nossas redes sociais. Nós publicamos quase todos os dias, exceto aqueles que nós esquecemos ou que de fato não dá. Porque, de novo, a gente faz isso aqui porque a gente acha muito divertido e não porque, de fato, a gente ganha algo em troca. Então, tem que caber na nossa rotina. Lembre de compartilhar com seu amigo esse episódio se você gostou. Aqui no canal, se você estiver no YouTube, tem todos os nossos episódios completos no Marca a Página Podcast. No Cortes do Marca a Página Podcast tem os cortes dos episódios. E você encontra também todos os episódios completos. Spotify, Amazon Music, acho que é isso, né? Amazon Music, Google Podcast, Anchor, no YouTube e... Acho que são esses. São esses. E estamos no TikTok, Instagram e Facebook. Exatamente. Te esperamos no próximo episódio para marcarmos mais algumas páginas.